Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Naruto, Uzumaki Senshi, Missão Rank, SSS, Parte 2. Capítulo 12. O coração de Orochimaru deu um salto ao ouvir aquilo. Por mais desconcertante que fosse, ele sabia que Uzumaki Senshi não era do tipo que fazia afirmações sem fundamento. Meu motivo? Que motivo seria esse? Embora internamente chocado, Orochimaru se esforçou para parecer calmo. Em resposta, Senshi falou em tom informal. Lorde Orochimaru, você não se juntou a Akatsuki porque queria o Sharingan de Uchiha Itachi. A rigor, Orochimaru desejava o Rinnegan acima de tudo, mas obtê-lo era muito difícil. Ele já havia sofrido um revés e agora nutria temores persistentes. Resta-lhe apenas baixar as ambições e buscar o Sharingan. Não faz muito tempo, Orochimaru já havia achado a inteligência de Uzumaki Senshi surpreendentemente precisa. Ouvindo-o afirmar isso tão diretamente agora, Orochimaru ficou ainda mais estupefato. Para sua surpresa, Senshi prosseguiu, aparentemente não querendo parar apenas com essa revelação bombástica. Na verdade, eu sei onde encontrar vários Sharingan extraordinariamente poderosos com habilidades muito especiais. Você teria interesse neles, não é? Aquela declaração atingiu Orochimaru como uma descarga elétrica. O Sharingan era um Kekkei Genkai extremamente especial e misterioso a ninguém, nem mesmo seu próprio portador, poderia saber de antemão exatamente quais poderes um Sharingan recém-despertado poderia conter. Se qualquer outra pessoa afirmasse saber o paradeiro do Sharingan extremamente poderoso, Orochimaru teria zombado. Mas Uzumaki Senshi era diferente. Até mesmo a Akatsuki, que atuava nos bastidores, parecia um livro aberto para ele. Orochimaru não entendia o porquê, mas parecia que Senshi possuía uma capacidade de coleta de informações excepcionalmente potente. Uma capacidade que Orochimaru valorizava muito. Após refletir por um instante, Orochimaru fez uma pergunta para testar se Senshi realmente possuía informações tão extraordinárias. Onde está o olho de Uchiha Shizui? Ele queria verificar se Senshi realmente possuía informações ultra-secretas. Senshi fez uma breve pausa e então respondeu. Um dos olhos de Shizui está em posse de Shimura Danzou. Para ser preciso, estava na órbita ocular do próprio Danzou, enquanto os outros olhos do clã Uchiha foram transplantados para o braço de Danzou, um braço que o próprio Orochimaru havia projetado. Portanto, um dos olhos de Shizui estava de fato com Danzou, algo que Orochimaru já sabia. Mas esse era um segredo de altíssimo nível, conhecido apenas por um seleto grupo de pessoas. Isso fez com que Orochimaru examinasse Senshi mais uma vez. Quem é esse cara? Ele foi aceito na Akatsuki, então a investigação deles não deve ter encontrado nada de errado. Mesmo assim, ele sabe que o olho do Shizui está com o Danzou, informações desse nível são praticamente ultra-secretas. Quem é ele afinal? E como ele sabe de tudo isso? Orochimaru agora sentia uma cautela ainda maior em relação ao Uzumaki Senshi. Lidar com ele poderia se provar complicado. Ainda assim, ele rapidamente pensou em outra coisa. Poderia contratar Senshi a longo prazo para estudar esse ninja misterioso. Se Orochimaru o contratasse, poderia obter a ajuda de Senshi com informações e analisá-lo gradualmente em detalhes. Uma vez que compreendesse completamente Uzumaki Senshi, capturá-lo ou eliminá-lo seria mais fácil. Com isso em mente, Orochimaru esboçou um leve sorriso e disse: aceito. Vou te contratar em longo prazo por 500 mil ryu por mês para me auxiliar no desenvolvimento e pesquisa de ninjutsu e tecnologias relacionadas. Parabéns! Você conquistou a aprovação de Orochimaru. Ele planeja contratá-lo em longo prazo com um salário de 500 mil ryu por mês para ajudá-lo em suas pesquisas de ninjutsu e tecnologia. Após a aceitação bem-sucedida desta encomenda de longo prazo, você receberá um super sorteio. Ao liquidar esta comissão de longo prazo, seus pontos de comissão serão duplicados. Ao ler aquela onda de notificações do sistema, Senshi ficou radiante. Havia uma enorme diferença entre as recompensas por um trabalho pontual e um trabalho de longo prazo. Assim que recebesse essa onda de recompensas, sua força física e capacidade de chakra rivalizariam com as da raposa de 9 caudas. Isso significava que em missões futuras, ele poderia obter recompensas de chakra de nível SSSS, entrando de vez no reino da besta de 10 caudas. Com o tempo ele poderia realmente se tornar uma besta de 10 caudas, humana. Venha comigo. Agora que havia confirmado a contratação de Uzumaki Senshi, Orochimaru falou casualmente. Claro, Orochimaru não andaria com 1 milhão de ryu consigo. Ele planejava pagar a Senshi 500 mil ryu primeiro, e depois levá-lo a um de seus esconderijos próximos para fazer algumas pesquisas. Para onde vamos? Perguntou Senshi casualmente, sem parecer incomodado. Ele ainda não tinha ouvido o aviso do sistema de missão concluída, o que sugeria que ele precisava fazer algo como formalizar o acordo com Orochimaru para terminar. Liderando o caminho, Orochimaru respondeu. Primeiro, a troca de dinheiro para que eu possa sacar seus 500 mil ryu. Depois disso, iremos a um dos meus esconderijos. Preciso da sua ajuda com alguns experimentos. Senshi assentiu com a cabeça. Assim que tivesse o dinheiro, a missão seria considerada completa. Junto com Karin, ele seguiu Orochimaru pela cidade até chegarem a uma casa de agiotas. Orochimaru assinou um documento e recebeu uma maleta contendo 1 milhão ryu. Svi. Orochimaru passou o caso para Uzumaki Senshi e disse. Aqui está 1 milhão. Nossa relação de trabalho agora é oficial. Agora você virá comigo até minha casa e ajudará em alguns experimentos.
Você assumiu com sucesso uma nova missão de longo prazo, auxiliar na pesquisa científica de Orochimaru. Recompensa do sistema número 1, um super sorteio. No instante em que a mensagem do sistema apareceu, o sorriso de Senshi tornou-se impossível de conter. Encomendas de longo prazo não eram tarefa fácil, e se o status do cliente não atendesse a certos critérios, o sistema sequer reconheceria o trabalho. A Akatsuki era a principal força mercenária do mundo shinobi, então certamente se qualificava. Embora Orochimaru estivesse atualmente na Akatsuki, ele não era um mero subordinado, ele tinha sua própria facção, o que o tornava elegível para emitir uma encomenda de longo prazo. Senshi abriu o menu do sistema com entusiasmo. Me dê um sorteio. A sorteio de super recompensa. Parabéns! Você obteve uma recompensa de nível S, desbloqueando um novo atributo raro. Você desbloqueou a afinidade mundial. Sorteios futuros podem conceder bônus adicionais de afinidade mundial. Nova entrada no painel de status. Afinidade mundial. Afinidade atual com este mundo shinobi. Senshi ficou um pouco perplexo com o que sorteou. Afinidade mundial. O que é isso? E é só nível S? Ugi, irmão cobra, você não consegue fazer melhor. Ele próprio não sentiu nenhuma mudança imediata, mas Orochimaru definitivamente percebeu algo. Naquele instante, Senshi emitiu uma onda de energia que fez as pupilas de Orochimaru se contraírem em choque. O que você acabou de fazer? Orochimaru olhou para Senshi alarmado. Ele havia sentido uma presença extremamente familiar, uma que lembrava o primeiro Hokage. Mas não exatamente. A maioria das pessoas não perceberia essa distinção, mas Orochimaru havia feito inúmeros experimentos com certas células, então ele reconheceu a aura muito bem. Orochimaru já estava muito interessado em Senshi. Após aquela súbita explosão de uma aura familiar e intensa, ele ficou ainda mais fixado nele. E então a maleta de dinheiro desapareceu da mão de Senshi. Ninjutsu espaço-temporal? Os olhos sinistros de Orochimaru, semelhantes aos de uma cobra, se voltaram para o local onde o dinheiro havia desaparecido. Ele não pôde deixar de perguntar. O jutsu de invocação também era do tipo espaço-temporal, então o conceito em si não era incomum para Orochimaru. Mas usá-lo sem selos de mão, sem fórmula visível e nem mesmo uma flutuação perceptível de chakra? Isso era bizarro. O que Senshi havia usado era, na verdade, o espaço do sistema. Ele simplesmente colocou a caixa dentro dele. Ao ver a expressão atonita de Orochimaru, Senshi achou graça. Exteriormente, porém, ele permaneceu calmo, como se fosse apenas uma técnica trivial. Karin também ficou perplexa, piscando. Com suas habilidades sensoriais, ela normalmente percebia as mudanças de chakra mais sutis. No entanto, não havia notado técnica alguma. Senshi não sentirá necessidade de temer Orochimaru antes, e agora que seu poder havia aumentado novamente, ele estava ainda mais interessado em ver o esconderijo de Orochimaru. O plano original de Orochimaru era prender Senshi lá, mas agora ele decidiu buscar uma cooperação normal primeiro. Esse shinobi peculiar e excêntrico era difícil de lidar, e também tinha imenso valor para a pesquisa. Orochimaru queria estudá-lo minuciosamente. Sob a liderança de Orochimaru, os três chegaram ao seu esconderijo local. Ao entrar, Senshi sentiu uma leve decepção. Embora fosse um laboratório bem equipado, nenhuma das criações mais bizarras ou geniais de Orochimaru estava ali. Ruído. Orochimaru desenrolou um pergaminho no chão, revelando uma estranha fórmula escrita com tinta preta. Depois disso, ele disse a Senshi: sente-se no centro do selo. Quero examinar seus chakras e características celulares em detalhes. Capítulo 13. Senshi, despreocupado, caminhou até lá e sentou-se bem no meio da fórmula de selamento de Orochimaru. Aparentemente, Orochimaru havia desenvolvido essa técnica para auxiliar em sua pesquisa. Assim que Senshi se acomodou, ele pôde sentir uma onda de energia especial percorrendo seu chakra. Após essas observações preliminares, a expressão no rosto de Orochimaru foi impagável. Ele tinha grande confiança em sua própria técnica de pesquisa, então acreditava que as medições eram precisas sem sombra de dúvida. E o que viu o deixou completamente estupefato. Mas o quê? Como ele possui uma reserva de chakra tão vasta e pura? Como pode ter afinidade com a natureza relâmpago no nível de uma besta com cauda? Sua constituição física pode rivalizar, ou até mesmo superar, a do lendário terceiro Raikage. Este corpo é mais do que incrível. É um receptáculo perfeito. Orochimaru encarou Senshi, que estava sentado calmamente no centro de seu selo experimental. Ele mal conseguia resistir à tentação de tomar aquele corpo para si naquele instante. Mas a quantidade assustadora de chakra dentro de Senshi, sua constituição incrível e seu domínio da liberação de relâmpago mantinham Orochimaru sob controle. Sem uma preparação meticulosa, não havia como ele enfrentar Uzumaki Senshi de frente. Após algum tempo, as linhas brilhantes do selo de pesquisa de Orochimaru desapareceram. Orochimaru falou: por hoje é só. Terminei as provas de hoje. Na verdade, Orochimaru também estava pensando em contratar Senshi para capturar o Rinnegan de Nagato ou o Sharingan de Uchiha Itachi. Com o enorme poder de Senshi, eles poderiam até ter uma chance de obter o Rinnegan de Nagato. Mas Orochimaru decidiu não fazer isso por enquanto. Ele planejava estudar Senshi a longo prazo e eventualmente roubar seu corpo como receptáculo perfeito. Só então seria fácil reivindicar o Sharingan ou o Rinnegan para si. Senshi, é claro, não fazia ideia de que Orochimaru estivesse pensando tão longe. Depois de cooperarem na pesquisa, ele e Karin deixaram o esconderijo de Orochimaru. Assim que se afastaram, Karin olhou para Senshi. Aquele cara não quer te fazer bem. Você precisa ter cuidado. Ao ouvir isso, Senshi estendeu a mão e bagunçou o cabelo de Karin. Ignorando o olhar irritado dela, ele o desarrumou completamente. Ha.
Você entendeu tudo errado. É ele quem deveria ter cuidado. Nesse ponto, Orochimaru já não representava nenhuma ameaça para ele. Senshi estava ficando mais forte a cada dia, certamente mais do que alguém como Orochimaru poderia enfrentar. E como um fanático por missões, ele sabia que o Senshi de amanhã seria mais forte do que o de hoje. Se Orochimaru não conseguisse lidar com ele agora, estaria ainda mais em apuros depois. Eventualmente, Orochimaru acabaria oferecendo seus talentos em diversas áreas para o benefício de Senshi. No momento, Senshi ainda não havia decidido exatamente o que queria ou como usaria a ajuda de Orochimaru. Talvez formar a força mercenária mais poderosa do mundo Shinobi para lutar contra o clã Otsutsuki? Essa ideia parecia boa, mas por enquanto, seu plano principal ainda era cumprir missões sem parar e ficar ainda mais forte. Quando atingisse o nível de um 10 caudas humano ou até mesmo além. Talvez então pudesse literalmente olhar para os Otsutsuki de cima e perguntar-lhes o tamanho do golpe psicológico que estava causando. No fim, a chegada repentina de Orochimaru ao menos permitiu que Kakuzu descansasse por meio-dia. Se Kakuzu soubesse o que o aguardava nas semanas seguintes, ficaria profundamente grato a Orochimaru. A Akatsuki existia há muito tempo, e Kakuzu vira muitos novos recrutas se juntarem a ela, entusiasmados no início, apenas para relaxarem com o tempo. Ele supôs que Senshi poderia ser semelhante. Mas ele estava enganado. Desde o dia em que formaram sua equipe de 2 homens, todos os dias tinham sido implacavelmente ocupados para Kakuzu. Ele começou a suspeitar que para Senshi, 24 horas em um dia de alguma forma duravam 48. Fisicamente, o corpo de Kakuzu podia alternar entre múltiplos corações, então ele não se cansava nesse sentido, mas mentalmente ele estava esgotado. Senshi era como uma máquina de missões sem alma, sempre em missão ou a caminho da próxima. Como agora, os dois estavam a caminho de mais um trabalho. Sob o céu estrelado, Kakuzu só conseguia olhar em silêncio, já sem contar se aquele era o 40º ou 49º trabalho do dia. Ele costumava ignorar tarefas mal pagas, mas esse lunático Senshi aceitava qualquer trabalho por encomenda que aparecesse. Os dois tinham construído uma reputação considerável no mercado negro da chuva. Ninjas e autoridades locais em Amegakuri e nas pequenas vilas vizinhas já tinham ouvido falar desses 2 mestres em missões. Contanto que fosse um pedido de comissão, eles raramente o recusavam, e sua taxa de conclusão era incrivelmente alta. Mais impressionante ainda, apesar de tanta velocidade, eles mantinham um índice de sucesso de 100%. Kakuzu sabia da informação, mas não sentia nenhuma alegria. Ele observou Senshi folheando mais uma pilha de resumos de missão enquanto viajava, e só sentiu uma forte dor de cabeça. Talvez eu devesse aceitar uma missão para assassinar o Daimyo do Fogo e acabar na prisão por um tempo, só para descansar um pouco. Senshi continuou estudando os detalhes da missão enquanto caminhava, agora carregando Karin nas costas. A garota ainda era jovem e não conseguia acompanhar a rotina insana de 24 horas com a mesma facilidade que Kakuzu, com seus múltiplos corações. Mais cedo, ela cochilou enquanto caminhavam, então ele a deixou descansar em suas costas. Meia hora depois, eles terminaram a 50ª missão do dia e chegaram a uma pousada com águas termais. Kakuzu estava exausto. Antes de ir para o quarto, disse a Senshi: "Vamos tirar o dia de amanhã de folga, sem missões. Depois podemos continuar." Senshi recusou categoricamente. "De jeito nenhum. Não podemos trair a confiança do líder Nagato nem decepcionar as expectativas da organização." Kakuzu simplesmente o ignorou e foi para o seu quarto. Honestamente, não tinha nada a ver com a confiança da Akatsuki. Senshi só se importava mais com dinheiro do que com a própria vida, preferindo morrer em serviço se isso significasse conseguir mais encomendas. Enquanto alguns ninjas sonham em se tornar Hokage em proteger sua vila, o caminho ninja de Senshi se resumia a 2 palavras: ganhar dinheiro. Alheio à frustração da parceira, Senshi voltou para o seu quarto com Karin. Acomodou-a na cama para que pudesse ter uma boa noite de sono. Quanto a ele, sacou os ganhos de comissão e as recompensas do sistema do dia para começar a trabalhar. Agora que a notícia de suas façanhas havia se espalhado, o número de tarefas recebidas disparou. Nesses dias, ele acumulou uma enorme quantidade de pontos de comissão, mais de 10.000. Ao visualizar o painel do sistema, pontos de comissão, 10.102. Ele não conseguia parar de sorrir, mas depois de um tempo, seu rosto começou a tremer de tanto sorrir. Foi uma conquista realmente enorme. Hora de sortear. 10.000 pontos de comissão deduzidos. Restam 102 pontos. E sorteio. Parabéns, você recebeu 3 Shuriken, 3 Kunai, Ninjutsu, liberação de relâmpago, Chidori, nível +1, mais 1 barra de chakra, mais 1 nível de afinidade mundial. Parabéns, anfitrião. A afinidade com o mundo ninja alcançou o nível C. Você desbloqueou o Kekkei Genkai Liberação de Madeira. Liberação de madeira desbloqueada, nível atual. D. Novo jutsu aprendido. Liberação de madeira. Técnica de corte. Novo jutsu aprendido. Liberação de madeira. Técnica do clone de madeira. Novo jutsu aprendido. Liberação de madeira. Técnica de transformação em madeira. O que está acontecendo? Ganhar um ponto de afinidade mundial desbloqueou a liberação de madeira para mim? Então agora eu posso fazer aquele jutsu da mansão de madeira que eu queria? No dia seguinte, ao amanhecer, bum! Um estrondo alto e Senshi irrompeu pela porta de Kakuzu. Kakuzu se recusou terminantemente a se levantar, ele precisava descansar. Mas o próximo movimento de Senshi o deixou atônito. Ele simplesmente agarrou Kakuzu e o arrastou para o mercado negro da chuva para conseguir outro trabalho. Era realmente necessário que Kakuzu viesse. Ele era uma figura constante no mercado negro de Amegakuri há tempos. Com sua reputação formidável e uma taxa de sucesso quase impecável, muitos clientes o conheciam pelo nome. Corria o boato de que ele havia assassinado o deus do Shinobi, o primeiro Hokage.
Essa lenda o tornava uma das principais escolhas no mercado negro. Embora o nome de Senshi estivesse crescendo rapidamente, ainda não se comparava ao de Kakuzu. Afinal, Kakuzu era um velho G dos tempos antigos. Assim, graças à excelente reputação de Kakuzu, a crescente fama de Senshi e a disposição de ambos em aceitar praticamente qualquer trabalho, eles tinham uma pilha enorme de propostas de missões quase o tempo todo, um sonho realizado para inúmeros clientes que antes jamais teriam a chance de contratar Kakuzu. Agora, com o ritmo alucinante da dupla imparável, esses mesmos empregadores não conseguiam acreditar na sorte que tiveram. Capítulo 14. Durante esse período, os dois trabalharam juntos para concluir encomendas com 100% de sucesso, despertando a curiosidade de potenciais clientes por toda parte. A caminho do mercado negro de Amegakure, Kakuzu finalmente se recusou a ser arrastado como um prisioneiro de classe S por Senshi. Os dois simplesmente caminharam juntos até lá, um na frente e o outro atrás. E de fato, assim que chegaram, imediatamente atraíram a atenção de uma multidão de empregadores. Uma multidão de pessoas o cercou. São Kakuzu e Uzumaki Senshi. Onde? Finalmente! Vim aqui só para encontrá-los. A taxa de sucesso deles é absurdamente alta. Isso mesmo. Esta é a segunda vez que os contrato. Incrível. Nossa vila pode realmente estar salva agora. No mercado negro de Amegakure, a conversa fervilhava entre os muitos empregadores presentes. Todos falavam de Kakuzu, o lendário agente do mercado negro, e Uzumaki Senshi, sua mais nova estrela em ascensão. Uma parceria entre a lenda imortal do submundo e seu novato mais promissor parecia garantia instantânea de confiabilidade. Mais surpreendente ainda, eles nunca haviam falhado em um trabalho sequer. Ao observar a densa multidão se aproximar, o rosto de Kakuzu se contraiu visivelmente. Arg, tirando aquele lunático obstinado do Senshi, nenhum shinobi normal aceitaria todos esses trabalhos aleatórios. Algumas dessas missões são tão triviais que poderiam ser feitas por alguns genins em qualquer vila comum. Suspiro. Aquele louco está jogando a vida fora por dinheiro. Ele seguiu Senshi suspirando por dentro. Graças à sua fama generalizada, eles nem precisavam ir ao balcão da corretora, os empregadores vinham em massa até eles com as cartas de missão em mãos. Ao contrário de Kakuzu, que permaneceu mal-humorado no local, Senshi estava radiante, praticamente tremendo de tanta animação. Ele chamou todos os clientes ansiosos. Não precisa ficar aglomerado, formem fila e esperem a vez. Olha, seja a sua missão bem remunerada ou mal remunerada, seja extremamente difícil ou ridiculamente fácil, desde que o pagamento seja proporcional à dificuldade, e seja um trabalho por comissão, provavelmente aceitaremos. Se tiverem dúvidas durante o processo de contratação, falem com o Sr. Kakuzu aqui. Se estiver tudo pronto, entrem na fila, venham até mim e me entreguem seus comprovantes de missão um por um. Dito isso, a multidão fez exatamente como instruído, formando duas longas filas. Ao chegarem a Kakuzu e Senshi, cada cliente entregava seu comprovante e acertava o valor e o prazo. Se a missão fosse de duração indeterminada e o pagamento adequado, bastava uma rápida conversa e confirmação. Ao ver aquela multidão, Kakuzu sentiu um arrepio na espinha. Em sua mente ele fazia cálculos. Tantas missões. Quanto tempo isso vai levar? Muitas delas não pagam praticamente nada. Em circunstâncias normais, eu escolheria apenas algumas recompensas altas. Estão transformando o mercado negro de Ami em um quadro de avisos para tudo. Alguém até contratou alguém para encontrar um gato desaparecido. Af. De repente, ouviu-se o estalo da madeira. Um clone de madeira recém-formado apareceu ao lado de Senshi, que lhe entregou um dos papéis da missão. Kakuzu apenas encarou, mal reagindo à surpresa de ver a liberação de madeira. O que você está fazendo agora? Enquanto folheava mais formulários de missão, Senshi explicou sem hesitar. Lembro-me de ter ouvido falar de ninjas que usam clones das sombras para ir à academia. Então, se algumas tarefas são triviais e demoradas, por que não usar clones de madeira para elas? Ele acabará de desbloquear a liberação de madeira e estava ansioso para colocar a técnica de clonagem de madeira em prática. Esse bilhete era de um empregador que quer que a gente treine um aspirante a genin no uso de shurikens. Coisa simples assim, eu mando um clone de madeira resolver. Isso me libera para missões mais desafiadoras. Enquanto Senshi falava com entusiasmo desenfreado, Kakuzu sentiu a cabeça girar. Então o clone de madeira não era para reduzir a carga de trabalho geral, era para permitir que Senshi se concentrasse em tarefas ainda mais difíceis. Com o tempo, o fluxo de empregadores diminuiu. Kakuzu ficou com uma pilha enorme de formulários de missão nas mãos, sentindo-se meio irreal. Enquanto isso, Senshi tinha pelo menos a mesma quantidade. Alguns clientes que Kakuzu havia recusado simplesmente davam a volta até o final da fila de Senshi e entregavam seus pedidos com sucesso. Kakuzu, entregue seus papéis. Sem pensar duas vezes, Kakuzu lhe deu um maço de dezenas delas, amaldiçoando-as mentalmente como futuras dores de cabeça. Mas Senshi as encarou como dezenas de novas oportunidades para se tornar mais forte. São mais de 50 oportunidades para eu continuar aprimorando minha forma de 10 caudas humana, disse ele, entusiasmado, batendo palmas na pilha de papéis que tinha nas mãos. Vamos com tudo, vamos trabalhar duro até não aguentarmos mais. Kakuzu, tudo o que ele podia fazer era encarar o céu em silenciosa angústia. Antigamente, os empregadores costumavam ir a uma vila, grande ou pequena, para contratar ninjas. Mas com Senshi e Kakuzu causando impacto, todos começaram a considerar o mercado negro de Ami como uma alternativa. Sabendo que esses dois completavam missões com rapidez e perfeição, a maioria achava mais fácil confiar neles do que fazer um pedido formal em uma pequena vila escondida. Ao olhar para a pasta de pedidos de missão quase da espessura de um dicionário nas mãos de Senshi, Kakuzu sentiu-se anestesiado. Só Senshi havia realizado tantas missões quanto toda a equipe de uma pequena vila escondida conseguiria.
Não era estranho para Kakuzu aniquilar sozinho uma vila tão insignificante, mas igualar sozinho a sua produção de missões? Isso o deixou perplexo. E para piorar a situação, Senshi praticamente monopolizava toda a oferta de trabalhos no mercado negro. Kakuzu, você está com uma aparência horrível, comentou Senshi casualmente, segurando a mão de Karin enquanto caminhavam. Kakuzu respondeu sombriamente, acho que não podemos continuar assim. É muito. Senshi parou, refletiu por um instante e então assentiu seriamente. Você tem razão, Kakuzu. Nós realmente não podemos continuar assim. Kakuzu suspirou aliviado até ouvir o resto. Temos sido muito negligentes até agora. Poderíamos facilmente voltar aqui 3 vezes por dia, de manhã, à tarde e à noite, para concluir novas missões. Só de pensar em como alguns clientes devem estar nos esperando ansiosamente, meu coração se aperta. O rosto de Kakuzu passou de miserável para completamente negro. Não era isso que eu queria dizer. Enquanto isso, ele ponderava se seria viável usar seu ninjutsu combinado para matar Senshi. Mantendo esse ritmo, ele morreria de exaustão. Realizar missões com carga máxima dia após dia por quase um mês o deixou esgotado. Nos velhos tempos, Kakuzu recordava com carinho, qualquer parceiro problemático podia ser descartado eventualmente. Mas isso não funcionaria aqui, Senshi era poderoso demais para ser derrotado tão facilmente. Perto dali, Senshi e Karin estavam ocupados contando dinheiro. Tendo convivido com ele por um tempo, Karin agora também compreendia a importância do dinheiro. Observando sua obsessão, ela decidiu que obter recompensas enormes por meio de missões intermináveis era o caminho a seguir. Karin suspirou depois de contar um pouco. Senshi ergueu uma sobrancelha. Cãibras nas mãos? Ela sentiu com um olhar de pena. Eles tinham moedas e notas demais para contar todos os dias. Senshi segurou suas pequenas mãos, massageando-as suavemente. Então, faça pausas entre as contagens, descanse e continue depois disso. Corando um pouco, Karin virou o rosto bufando. Por dentro, porém, ela levou o conselho dele a sério. Senshi apenas sorriu de canto, estendeu a mão e bagunçou o cabelo dela novamente. Pare com isso, ela gritou, socando as costas dele com os punhos. Sem querer, ela estava treinando taijutsu nele, se um dia ela crescesse e pudesse dar um soco daqueles em um inimigo. Bem, com o corpo de Senshi superando até mesmo a resistência do terceiro Haikage, ele daria conta do treino dela agora. Observando a discussão, Kakuzu soltou um longo suspiro e tentou mais uma vez argumentar com Senshi. Acho que precisamos de dias de descanso. Continuar assim, 24 horas por dia, 7 dias por semana, vai nos matar eventualmente. Um pouco de tempo livre é crucial para um melhor desempenho da missão. Capítulo 15. A sugestão de Kakuzu foi prontamente rejeitada. Ainda debruçado sobre os documentos da missão, Senshi respondeu sem levantar os olhos. Não, eu vejo isso como uma afronta ao próprio valor da vida. E vamos lá, Lord Kakuzu, depois deste mês de trabalho ininterrupto, não colhemos recompensas enormes? Sejam as comissões que ganhamos ou o crescimento em nosso ninjutsu. Essas são coisas com que a grande maioria dos shinobi só pode sonhar. Ao ouvir isso, Kakuzu retrucou. O que eu sonho é ter pelo menos um dia de descanso por semana. Senshi deu uma gargalhada estrondosa. Então você compartilha da minha visão, Lord Kakuzu, maravilhoso. Kakuzu quase se levantou para lhe dar um soco. Em que ouvido ele ouviu que eu concordava com essa bobagem? Na verdade, Senshi não tinha ouvido nada disso. Ele estava simplesmente forçando Kakuzu a chegar a um consenso. Ter Kakuzu por perto tornava as missões 2 vezes mais eficientes, e Kakuzu não era páreo para ele, então podia obrigar seu parceiro a ceder. Enquanto Senshi pensava em tudo isso, Karin, que acabará de trocar brincadeiras com ele, adormeceu, encostando a cabeça em seu ombro. Após uma breve hesitação, Senshi a pegou nos braços. Ali no meio do mato, se ela ficasse doente, seria problemático. Conforme o mês se aproximava do fim, um evento bastante importante se aproximava. A Megakuri, Torre Alta. Essa era uma das principais bases da Akatsuki, onde geralmente aconteciam as assembleias mensais. Lá fora, a garoa incessante de Amegakuri caía continuamente. Na verdade, aquela chuva incessante era uma técnica sensorial em larga escala. Se alguma ameaça entrasse na vila, Nagato saberia. Os membros da Akatsuki chegaram um a um ao ponto de encontro habitual. Mas desta vez, não viram Nagato, viram Pen. O corpo de Nagato estava enfraquecendo, forçando-o a se esconder nas sombras e a liderar através desses representantes. Ao avistar Pen, os olhos de Orochimaru brilharam com intensa curiosidade. Ele nunca perderá o interesse no Rinnegan, embora a extrema dificuldade em obtê-lo o fizesse esperar o momento certo. Perto dali estava Uchiha Itachi, ainda frio e impassível, com os olhos jamais revelando seus pensamentos. Sasori estava ainda mais inexpressivo. Seu corpo real era um fantoche, então expressar emoções não era exatamente seu forte. Zetsu chegou, examinando os arredores, e finalmente fixou seu olhar em Conan. Onde está Nagato? Normalmente, eles viriam Nagato em uma cadeira de rodas, mas ele estava ausente desta vez. Os outros também estavam curiosos, então todos olharam para Conan após a pergunta de Zetsu. O olhar de Conan percorreu todos eles, seu tom completamente calmo. Nagato ficará em treinamento por um tempo. De agora em diante, e pelo futuro previsível, ele continuará liderando a Akatsuki através dele. Ela então olhou para o corpo que um dia pertenceu a Yaiko. Sua voz ficou ainda mais baixa. Você vai chamá-lo de Pen. Nesse momento, todos os olhares se voltaram para a figura de Pen. Ele era assustadoramente realista, repleto de hastes de chakra negras. Através dessas hastes e do Rinnegan, Nagato controlava seus caminhos. Pen então falou com a voz fria e distante. Não precisam se preocupar com assuntos tão triviais.
Os planos da Akatsuki permanecem inalterados. Nosso objetivo continua sendo arrecadar fundos suficientes e então caçar as bestas com cauda para forjá-las na arma suprema. O mundo ninja precisa de dor, somente através do sofrimento ele pode aprender e crescer. Embora a voz de Pain não fosse a mesma de Nagato, o padrão de fala era claramente o mesmo. As frases de sempre sobre fazer o mundo sentir dor estavam lá. Mas se muitos na Akatsuki realmente acreditavam nessa visão era uma questão completamente diferente. Onde está Kakuzu? E o novo recruta que estava trabalhando com ele? Por que eles não estão aqui? As palavras de Pain mal haviam terminado quando Zetsu olhou ao redor novamente, visivelmente confuso. Ao perceber que Kakuzu estava desaparecido, assim como o recém-chegado designado a ele, a curiosidade de Zetsu aumentou. Ao ouvirem a segunda pergunta, vários deles exibiram expressões estranhas. A dupla de Kakuzu era conhecida há tempos como a dupla da morte. No passado, Kakuzu já havia levado diversos parceiros à morte. Se seu novo parceiro estivesse ausente, era provável que também estivesse morto. A princípio, Zetsu não entendeu a situação. Depois de um instante, ele percebeu, e então seu rosto, metade preto, metade branco, se curvou num sorriso travesso. Nesse instante, 3 figuras chegaram atrasadas. Uzumaki Senshi, Kakuzu e Karin, que vinha logo atrás. Eles foram os últimos a aparecer. Karin, a pequena mascote fofa, se agarrou a Senshi, enquanto Kakuzu se arrastava atrás, visivelmente exausto. Vendo que todos já estavam presentes, Senshi deu um sorriso de desculpas. Desculpe a demora. No caminho, resolvemos algumas coisas, por isso nos atrasamos. Ao verem seu sorriso radiante, muitos membros da Akatsuki pareceram surpresos. Não esperavam que após um mês, um recém-chegado que fazia dupla com Kakuzu ainda estivesse vivo. O rótulo de dupla da morte não era brincadeira. Ao longo dos anos, Kakuzu de fato causará a morte de mais de um colega. Portanto, sobreviver quase um mês ao lado dele dizia muito sobre Senshi. Inicialmente Nagato, através de Pain, não esperava muito de Senshi. Entre todos os membros, apenas Uzumaki Senshi havia exigido tantas condições para entrar. Mas agora, um mês depois, ele não só estava vivo como havia contribuído muito para a organização. Na mente de Nagato, isso devia significar que Senshi também nutria um profundo desprezo por este mundo decadente. Ele parecia ter pressa em infligir dor a ele. A impressão que Conan teve de Senshi, o novato, não foi ruim. Ele a lembrava um pouco de Aiko em seu jeito espirituoso e despreocupado. Só que Senshi era ainda mais excêntrico do que Aiko. Pensando nas informações que ouvirá sobre o ritmo frenético das missões dele, o rosto calmo e adorável de Conan assumiu uma expressão ligeiramente peculiar. Enquanto os outros demonstravam visível surpresa, Orochimaru permanecia bastante tranquilo. Ele refletia consigo mesmo. Alguém como ele não morreria tão facilmente. Seu domínio do estilo relâmpago por si só é impressionante. Outro dia, precisei usar um Rashomon triplo só para conseguir conter um de seus ataques. Orochimaru mal sabia que a essa altura, Senshi havia se tornado tão mais forte que eles nem conseguiam mais brincar juntos. Se lutassem novamente, Senshi poderia usar o golpe infernal, estocada de um dedo para atravessá-lo instantaneamente. Quanto a Sasori, ele não tinha uma opinião formada sobre Senshi, apenas que se Senshi conseguisse sobreviver um mês com Kakuzu, ele estaria qualificado para permanecer na Akatsuki por enquanto. Não muito longe dali, Oshigaki Kizami inclinou-se na direção de Uchiha Itachi, falando baixinho. Ei Itachi-san, o que você acha do novato? Itachi fez uma pausa. Aquele ninja, Uzumaki Senshi, é extremamente formidável. Pelo que pude apurar, ele destruiu facilmente 2 das máscaras de medo da terra de Kakuzu. E na noite em que se juntou ao grupo, demonstrou um talento inacreditável para o estilo relâmpago, um domínio como se fosse uma besta com cauda feita de chakra. Como Senshi nunca havia lutado com todo o seu poder na frente deles, Itachi não tinha certeza absoluta de seus limites. Kizami sorriu amplamente. Ouvindo isso, eu gostaria de treinar com ele para criar camaradagem. Kizami, é claro, ainda não havia experimentado a dor do golpe infernal e permanecia felizmente alheio. Itachi poderia ter acrescentado mais, mas manteve-se em silêncio. Na verdade, ele considerava Senshi outro indivíduo perigoso, cuja presença aumentava o nível de perigo da Akatsuki como um todo. Agindo secretamente em nome de Konoha, Itachi concluiu que seria melhor ficar de olho no recém-chegado nas sombras, coletando informações. Na realidade, Senshi não se importava nem um pouco em destruir uma vila ou desencadear uma guerra, ele só queria ficar mais forte até se tornar invencível. Mas Itachi não tinha como saber disso. Finalmente um Kakuzu abatido entrou cambaleando, seguindo o grupo de Senshi. Os membros da Akatsuki se viraram para ele. Para seu espanto, ele parecia completamente transformado, olheiras profundas e escuras, curvado como se estivesse exausto. Kakuzu parecia completamente exausto, e isso era evidente em seu rosto. Como ele poderia não estar cansado sob o ritmo insano de um parceiro como aquele? Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 16. Ao entrar na sala de reuniões, Kakuzu parecia atordoado, como se estivesse completamente exausto. Vê-lo naquele estado deixou todos sem palavras. Kakuzu possuía a técnica medo do rancor da terra. Perder a cabeça normalmente não seria um grande problema. Mas agora ele parecia completamente espremido até a última gota. O que diabos tinha acontecido? Orochimaru não resistiu à tentação de zombar de Kakuzu ao vê-lo. Kakuzu, o que diabos Uzumaki Senshi andou fazendo com você? Você parece extremamente exausto. Não me diga que o medo do rancor da terra tem seus limites. Kakuzu estava tão atordoado que nem ouviu o golpe de Orochimaru. Sem dizer uma palavra, encontrou um lugar para se sentar e descansar. Trabalhar em dupla com Senshi nas últimas semanas o havia deixado exausto. Assim que Senshi e Kakuzu chegaram, Pain falou calmamente. Durante esse período, a receita da organização foi 10 vezes maior do que antes.
Todos na Akatsuki reagiram com evidente surpresa. Não se tratava de um mero aumento de 30 a 40%, era um aumento de 10 vezes, um salto de 1000% nos lucros. Oshigaki Kizami mostrou suas fileiras de dentes afiados, parecendo perplexo. Isso significa que a organização tem uma nova fonte de renda? Assim como uma vila shinobi normal, a Akatsuki se financiava ficando com uma porcentagem, 50%, de qualquer missão concluída por seus membros. Portanto, Kizami naturalmente presumiu que alguma outra fonte de renda devia ter surgido. Ben balançou a cabeça negativamente. Não. O motivo desse aumento é que a dupla Kakuzu e Uzumaki Senshi concluiu um número enorme de encomendas. Todo o grupo trocou olhares novamente. Aqueles dois estavam agindo de forma quase irracional. Seus esforços haviam multiplicado por 10 a receita da organização, um feito incrível. Enquanto todos ainda estavam atordoados, Ben continuou. Ultimamente, cada vez mais pessoas têm vindo a Megakuri para missões shinobi regulares, além de publicarem pedidos no mercado negro. Mas os próprios ninjas da aldeia têm enfrentado um problema sério. Muitos deles não conseguem emprego. Muitos ninjas reclamam que mal têm dinheiro para comer. Agora que Nagato, através de Pen, controlava a vila, uma Megakuri mais próspera obviamente o beneficiaria. Mas na realidade, a situação não estava melhorando. Uma vila não próspera apenas com um punhado de shinobi poderosos. Seus ninjas de nível médio e baixo são a base dessa torre. Eles geram a maior parte da riqueza da vila e, se amadurecerem, se tornam a próxima geração de shinobi de elite ou até mesmo membros fixos. Se esses ninjas de nível médio tiverem dificuldades para sobreviver, podem desertar. Caso isso aconteça, a vila estará à beira do colapso. Naturalmente, Nagato e Akatsuki não queriam esse desfecho. Zetsu ficou boquiaberto. O que você quer dizer? Se mais clientes estão trazendo missões para cá, isso não deveria facilitar para os ninjas da vila encontrarem trabalho e ajudar no seu desenvolvimento? Ele não conseguia entender porque o aumento nos pedidos significava que os ninjas locais de Ami estavam recebendo menos trabalhos. Assim que Zetsu falou, Pen lançou um olhar de desagrado para Uzumaki Senshi. Pergunte ao nosso novo recruta sobre isso. Todos os olhares se voltaram para Senshi, que estava num canto contando dinheiro. Surpreso com os olhares, ele deu uma risada sem graça antes de responder timidamente. Estou apenas fazendo a minha parte pela organização. Apoio totalmente a visão de Akatsuki. Aceitar encomendas continuamente é o meu caminho do ninja. Além disso, se algum de vocês precisar contratar um ninja, é só me procurar, dou um desconto de 5%. E se vocês tiverem contatos de clientes que precisam contratar alguém, me indiquem. Assim que eu receber o pagamento, repasso 5% para vocês. A princípio, Senshi parecia constrangido. Quanto mais falava, porém, mais sério se mostrava. Ficou claro que quando se tratava de trabalho missionário, ele era extremamente sério, nada de brincadeiras. Karin, por sua vez, só conseguiu dar um tapa na testa. Uma coisa era ele aceitar todas as missões externas, mas agora ele também estava tentando negociar com seus próprios colegas de equipe. Todos os olhares se voltaram, interrogativos, para Kakuzu. Ele estava sentado num canto, ainda com um ar quase morto. Na Akatsuki, ele era considerado o rei da malandragem. Mas de alguma forma, Senshi o havia levado a esse estado. Quão absurdamente ambicioso era Senshi? Zetsu olhou alternadamente para Kakuzu, estendido no chão, e para Senshi, que contava dinheiro. Você está me dizendo que Uzumaki Senshi é ainda mais entusiasmado com as missões do que Kakuzu? Ben assentiu seriamente. Exatamente. Com base nas informações que tenho, desde que Senshi entrou para a equipe, ele tem trabalhado dia e noite sem parar. Ele usa clones para lidar com encomendas de nível baixo e médio. Além disso, ele literalmente limpa o mercado negro 3 vezes ao dia, de manhã, à tarde e à noite. Então, quase todas as encomendas anunciadas lá acabam sendo compradas por eles. No mercado negro, as pessoas os chamam de máquina de matar missões. Pelo que sei, o recorde deles é de 171 trabalhos concluídos em um único dia. É por isso que os ninjas de nível médio e baixo da AMI não estão conseguindo trabalho. Quando Pen terminou, todos olharam para Senshi e Kakuzu com uma mistura de admiração e incredulidade. Eles eram mesmo humanos, trabalhando sem parar daquele jeito por um mês inteiro? E para maximizar a cobertura, Senshi ainda usou clones de madeira. Itachi certa vez usou clones das sombras para frequentar a academia ninja em seu lugar, pensando que aquilo era o máximo que ele poderia fazer. Agora, ele percebeu que sempre havia um desafio maior a superar. Senshi apenas sorriu timidamente. Estou apenas fazendo o que devo fazer pela organização. Em seguida, ele entregou uma caixa de dinheiro para Karin. Karin, conte as comissões pagas anteriormente. Estávamos com pressa para chegar à reunião, então não tive tempo. Karin assentiu com a cabeça e começou a trabalhar com destreza. Enquanto isso, Senshi tirou um maço grosso de formulários de missão, grande como um dicionário. Kizami ficou boquiaberto ao olhar para aquilo, virando-se para Itachi. E Itachi-san, isso é tudo comprovante de comissão? A visão daqueles papéis, talvez 50 ou 60 no total, deixou Kizami atordoado. Sob o olhar atônito de todos, Senshi começou a cortar o baralho de fichas de missão como se fossem cartas de baralho. Então, Sevik, galhos de árvores brotaram dele, formando clones de madeira. Ele deu uma ficha de missão para um clone manusear e continuou separando o resto. Ele simplesmente usou desmoldante de madeira? Orochimaru levantou-se de um salto, alarmado, em meio a uma grande angústia. Impossível. Além do primeiro Hokage, ninguém deveria ser capaz de dominar a liberação de madeira. E agora esse louco estava enviando um clone de madeira em uma missão, mesmo no meio de uma reunião. Todos os outros ficaram igualmente atônitos. Olharam para Kakuzu com compaixão.
Finalmente Kakuzu se lembrou do verdadeiro motivo de sua vinda. Ele reuniu forças para falar. Estou em péssimo estado. Pelo menos por um tempo, não devo recorrer ao mercado negro. A organização precisa designar um parceiro para o Senshi, ou deixá-lo operar sozinho. Ele fixou o olhar em Pen e Conan, na esperança de que trocassem sua missão. Continuando assim, ele acabaria tão destruído quanto a forma dividida de Zetsu. O ideal seria deixar os 6 caminhos de Pen irem junto com Senshi, um lado já morto, o outro imparável. Seriam perfeitos um para o outro. Mas o pedido de troca foi negado. Sob o olhar suplicante de Kakuzu, Conan, com seus cabelos azuis envoltos no manto preto e vermelho em forma de nuvem, balançou a cabeça negativamente. Nakatsuki Kakuzu chegou a fazer dupla com Orochimaru, mas os resultados da parceria com Senshi foram muito melhores. A voz fria de Conan explicou. Até agora você e Senshi formam a dupla mais eficiente. Ninguém mais aqui consegue acompanhar a velocidade de vocês, ou a dele, nas missões. Vocês dois têm se saído excepcionalmente bem nessas últimas semanas, multiplicando por 10 a receita da Akatsuki. Nunca estivemos tão bem financiados. Se continuarmos arrecadando dinheiro nesse ritmo, poderemos começar o plano final mais cedo. Seu raciocínio era sólido, e Kakuzu não tinha como refutar. Capítulo 17. No estágio atual, a principal prioridade da Akatsuki é acumular uma enorme quantidade de dinheiro. Só então eles poderão avançar rapidamente para a próxima fase, capturar bestas com cauda para forjar uma arma de besta com cauda e fazer os preparativos necessários. Do ponto de vista de Kakuzu, o argumento de Conan era irrefutável, mas no fundo, ele continuava protestando para si mesmo. Não, isso não vai dar certo. Não importa o que aconteça, não posso continuar fazendo parceria com o Senshi Uzumaki. Claro, eu gosto de ganhar dinheiro tanto quanto qualquer outra pessoa, mas aquele cara valoriza o dinheiro acima da própria vida. Se eu continuar trabalhando com ele, mesmo que eu não morra em uma missão, provavelmente vou desmaiar de exaustão no trabalho. Preciso dar um jeito de trocar de parceiro. Orochimaru, meu antigo parceiro, era definitivamente muito melhor em comparação. Ao pensar nisso, Kakuzu lançou um olhar para Orochimaru, seu antigo companheiro de equipe. Orochimaru tinha seus problemas, mas ao lado de Senshi, ele parecia até preferível. Pelo menos Orochimaru não funcionava como uma máquina de missões incessante, executando tarefas sem parar dia e noite. Ao perceber o olhar de Kakuzu, Orochimaru imediatamente começou a admirar a paisagem, fingindo não ver o pedido de ajuda. Ele observou os arredores com aparente desdém, debochando interiormente. Quanto mais fundos a organização arrecada, mais verbas de P&D vão para mim. Nesta fase, a Akatsuki está basicamente acumulando recursos. Uma de nossas maiores despesas é minha pesquisa experimental. Além disso, eu já contratei Uzumaki Senshi para me auxiliar a longo prazo. Você está enganado, Kakuzu. Kakuzu não conseguia ler a mente de Orochimaru, mas só pela sua expressão era óbvio que Orochimaru não tinha o menor interesse em formar uma dupla novamente. Kakuzu se pegou sentindo falta dos bons tempos com Orochimaru. A dupla imortal ao menos soava melhor do que essa dupla sobrecarregada. Ao ver o rosto abatido de Kakuzu, Conan sentiu um pouco de pena dele. Ele havia sido, por muito tempo, o membro mais incansável da organização, mas agora estava com o olhar vazio e exausto. Claro, se nem mesmo Kakuzu, que possuía a técnica Medo do Rancor da Terra, conseguia acompanhar o ritmo de Senshi, então emparelhar Senshi com outra pessoa não fazia o menor sentido. Além disso, Kakuzu tinha um nome de peso para missões, e combiná-lo com Senshi era definitivamente uma parceria forte mais forte. Seja na escolha das missões ou na sua execução, tudo corria sem problemas. Mas depois de observar Kakuzu, que parecia tão mole quanto uma planta murcha, Conan finalmente falou. Você e Senshi continuarão sendo uma célula de 2 homens. No entanto, Pen ajustará o sistema de missões na vila para impor limites a Senshi. Quando Conan terminou, Pen também falou. Embora vocês dois tenham causado alguns problemas menores para Megakuri, isso não afeta o panorama geral. De agora em diante, o sistema de missões da vila será alterado. Tarefas de nível inferior não serão mais repassadas ao mercado negro. A vila designará especificamente esses trabalhos para seus próprios ninjas que estiverem desempregados. Quanto a vocês dois, quando aceitarem missões aqui na vila, não precisam se conter. Podem completá-las como quiserem. Percebendo a extensão do entusiasmo de Senshi, Pen não tinha intenção de reprimi-lo, ele estava simplesmente reequilibrando o sistema de missões da vila. Dessa forma, os ninjas de nível médio e inferior teriam tarefas e a vila poderia permanecer estável, enquanto Senshi poderia continuar operando em plena capacidade. Ninjas de nível médio e inferior formam a espinha dorsal de uma vila oculta. Se eles entrarem em colapso, a vila inteira desmorona. Já que a Megakuri serviria como base da Akatsuki por um longo tempo, Pen não podia deixar que ela se desintegrasse. Mas ele também queria que Senshi e Kakuzu mantivessem seu desempenho estelar e ganhassem ainda mais dinheiro. Kakuzu. A declaração de Pen deixou Kakuzu atônito. Ele estava, na verdade, revisando a estrutura de missões da vila para dar a Senshi ainda mais espaço para operar, praticamente o encorajando a usar todo o seu poder. Kakuzu estava basicamente sendo forçado a acompanhar um Senshi ainda mais poderoso. Onde estava a justiça nisso? Senshi, no entanto, ficou descontente. Discordo. É impossível me excluir completamente de todas as tarefas de baixa dificuldade. Posso reduzi-las, mas não eliminá-las totalmente. Graças ao seu sistema mercenário, o aumento de poder de Senshi foi impulsionado pela conclusão ininterrupta de missões, inclusive enviando clones de madeira para trabalhos fáceis. Se o sistema restringisse a quantidade de missões que ele podia realizar, seu crescimento diminuiria, algo totalmente inaceitável. O rosto de Pen não demonstrou nenhuma reação enquanto ele respondia calmamente.
Não precisa ter pressa. Tenho outra tarefa para você. Ultimamente, Uzami tem assumido agressivamente todos os tipos de tarefas ninja, o que afetou as aldeias vizinhas. Por causa disso e da questão de Karin, Kusagakure está extremamente insatisfeita conosco. Pretendo contratá-lo para resolver este problema. Você pode lidar com ele da maneira que achar melhor, contanto que nenhum ninja de Kusa nos cause problemas. Vou classificá-lo como uma missão de nível S e pagar 1 milhão de ryu. Pen sabia exatamente como lidar com a personalidade de Senshi. Se não houvesse um elemento de comissão, Senshi poderia simplesmente ignorar as instruções. Mas quando se impunha um preço, ele provava ser não apenas confiável, mas perigosamente eficiente. Com uma taxa de sucesso de missões perfeita e sem truques aparentes, os resultados eram garantidos. Ao ouvir isso, Senshi se animou. Nossa, uma missão caiu no meu colo bem no meio da torre de Amegakure? Parece que ela pode ter um potencial ainda maior. Recordando o que sabia sobre Kusagakure, que se especializava em aprender e adaptar jutsus de outras vilas, Senshi teve algumas ideias. Ele pigarreou e propôs. Vejo 3 maneiras possíveis de resolver isso. A pior opção, eliminar todos os ninjas de Kusa que tentarem causar problemas. Mas isso não é benéfico para a vila nem para a organização, não há ganhos a longo prazo e pode provocar represálias contínuas. 2. Uma opção melhor, capturá-los vivos e integrá-los ao círculo externo da Akatsuki. Nosso grupo carece não apenas de membros principais, mas também de afiliados capazes em número suficiente. 3. O melhor cenário, subjugamos a própria Kusagakure, trazendo-a completamente para o nosso controle. Nesse momento, ele se voltou para Pen aguardando uma decisão. Pen, por um instante, ele ficou sem saber o que fazer. Normalmente a abordagem padrão era matar qualquer ninja hostil. Desde quando capturá-los para recrutá-los ou tomar o controle de sua aldeia era uma possibilidade. Por que eu iria querer conquistar Kusagakure? Você não vê como os ninjas fracos em Amegakure já são um fardo pesado? Por que adicionar mais? Suas palavras foram diretas, mas faziam sentido. Os ninjas de Kusagakure podiam ser inúteis, apenas mais aproveitadores. Se Pen não tinha intenção de administrar as operações diárias da vila, por que se dar ao trabalho de trazer mais um grupo de shinobi de baixo nível, como um fardo? Se o funcionamento normal da vila não importava, até mesmo os ninjas Ami mais fracos eram, sem dúvida, supérfluos. Capítulo 18. Senshi compreendeu que a filosofia de Pen era cultivar uma rota de elite. Essencialmente, o núcleo da Akatsuki era formado por ninjas renegados de alto calibre, classe S, das principais vilas. Mas Senshi reformulou seu próprio ponto de vista e o apresentou da seguinte maneira. Lord Pen, você está perdendo um ponto importante aqui. O próximo objetivo da Akatsuki é capturar bestas com cauda e transformá-las em armas. As 5 grandes vilas shinobi possuem uma cada, enquanto as vilas menores não. À medida que as 5 grandes potências se expandem, exercem uma pressão enorme sobre as vilas menores, comprometendo sua sobrevivência e crescimento. Se for esse o caso, por que não subjugar ou aliar-se a essas aldeias menores, unindo-se contra as 5 grandes? Será que estamos mesmo planejando colocar apenas nosso pequeno grupo de membros principais contra as 5 grandes nações? Ao ouvir isso, Pen ficou momentaneamente em silêncio. Ele nunca havia considerado tal estratégia. Mas o inimigo do meu inimigo é meu amigo. Desse ponto de vista, havia de fato muitos aliados em potencial para Akatsuki e Amegakure entre as vilas shinobi menores. Atualmente a estratégia de recrutamento da Akatsuki consiste em buscar ninjas renegados de elite de rank S, Kakuzu, Sasori, Orochimaru, Kizami, Uchiha Itachi e Zabuza antes de sua partida, entre outros. Cada um possuía habilidades notáveis, mas por um motivo ou outro, tornaram-se indesejados em suas vilas de origem. Além desses membros de elite, a Akatsuki contava com apenas um pequeno grupo de membros externos de baixo escalão, e mesmo esse número era escasso. Originalmente, o plano de Nagato, Pen, era de fato continuar seguindo o caminho da elite, recrutando ninjas renegados poderosos de várias vilas. Contudo, as palavras de Senshi eram perfeitamente válidas. As vilas menores não tinham chance de competir com as 5 grandes e, portanto, inevitavelmente nutriam rancor contra elas. Subjugar ou aliar-se a algumas vilas menores para resistir às grandes potências era um plano realista. Enquanto Pen refletia sobre isso, Senshi também criticava internamente a estrutura da Akatsuki. Como os membros principais da organização são todos ninjas renegados de elite, no papel parece impressionante, todos são de nível S, mas, na realidade, não são tantos assim, dá para contá-los nos dedos de 2 mãos. Assim que surge uma missão um pouco desafiadora, geralmente é o mesmo pequeno grupo que é enviado. Se estivermos com falta de pessoal, o próprio Nagato acaba controlando 6 caminhos de Pen para capturar pessoas. Isto revela 2 grandes problemas. Primeiro, a força de combate de alto nível é inadequada. Segundo, não existe nenhum sistema em vigor para desenvolver novos talentos. Nagato tinha consciência, em parte, dessas fraquezas. Mas até então, se seus subordinados conseguiam realizar a tarefa, eles a realizavam. Caso contrário, ele acionava Pen. Contudo, a sugestão de Senshi abriu uma nova linha de raciocínio. Utilizando essa abordagem, a Akatsuki poderia reunir mais forças e alcançar seus objetivos mais rapidamente. Pen ainda ponderava os prós e os contras quando Senshi falou novamente. No momento, a Amegakure não está com falta de pedidos de trabalho. Mais clientes do que nunca estão vindo aqui para encomendar shinobi. Graças a Kakuzu e a mim, espero que ainda mais venham no futuro. Ouvi dizer que alguns empregadores que moram longe daqui começaram a nos visitar especificamente por causa da nossa crescente reputação no mercado negro. À medida que essa reputação continua a se espalhar, o número de novos clientes só tende a aumentar.
Se subjugarmos ou nos aliarmos a Kusagakuri, teremos muito a ganhar. Podemos aproveitar a capacidade dos ninjas de Kusa para aprender e pesquisar jutsus a nosso favor, sem mencionar que obteríamos receita extra. E se expandirmos nosso contingente de ninjas de nível médio e baixo, alguns poderão se tornar talentos notáveis. Poderíamos designar a eles missões de dificuldade moderada, deixando apenas o trabalho de alta prioridade para nossos membros principais. Resumindo, há muito mais que podemos fazer nessa direção, e tudo isso beneficiar ao futuro da organização. Ao ouvi-lo, muitos membros da Akatsuki ao redor da Torre Alta olharam para Senshi com espanto. Até então, eles só o conheciam como um lunático por missões. Mas descobriu-se que ele também tinha um talento especial para planejamento e estratégia. Por um breve momento, alguns se perguntaram se Senshi poderia servir como um estrategista para Akatsuki, semelhante à função do clã Nara em Konoha. Logo em seguida, descartaram a ideia. Dada a escolha entre ficar na base aconselhando ou sair em missões, Senshi certamente se apressaria em realizar mais tarefas. Trocando olhares, Pen e Kona admitiram silenciosamente que Senshi tinha razão. Ele próprio sentiu-se um tanto satisfeito. Claro, Senshi era um viajante do tempo disfarçado. Sua perspectiva mais ampla vinha de uma vida inteira de conhecimento diferenciado. A ideia era essencialmente formar alianças para enfrentar um inimigo comum, e as aldeias menores, pressionadas pelos 5 grandes, poderiam ser potenciais aliadas ou vassalas. Finalmente Pen tomou sua decisão. Ele se virou para Senshi e falou em tom sério. Sua sugestão é boa. Vou adotar seu plano mais ambicioso, subjugar Kusagakuri. Ao ouvir isso, os olhos de Senshi brilharam. Ele esfregou as mãos e se virou para Pen. Preciso aumentar meus honorários. Pen? Senshi deu de ombros parecendo envergonhado, mas falando sem rodeios. Tarefas diferentes têm preços diferentes. Se você quer que eu ofereça um serviço mais completo, preciso de uma compensação extra. Afinal, se você quer que o cavalo corra, precisa alimentá-lo, não é mesmo? Diante de um sujeito tão excêntrico, Pen só podia ceder ou então designar a missão para outra pessoa. Mas nenhum dos outros membros era ideal para o trabalho. E se a missão fosse bem sucedida, a Akatsuki teria muito a ganhar. Então, após alguma deliberação, Pen cedeu. Tudo bem, 10 milhões de ryu para você e Kakuzu para trazerem Kusa sob nosso controle. Senshi balançou a cabeça negativamente. Lord Pen, a situação de Kusagakuri é complicada. Dentro da vila, existem 2 facções rivais, Kusa no Jitsu Fruta da Grama, e Kusa no Ana Flor da Grama. Elas estão envolvidas em intensas lutas internas e são extremamente xenófobas, então não serão fáceis de lidar. Além disso, seus ninjas se especializam em estudar e adotar jutsus de outros lugares. Você pode ver técnicas de vilarejos grandes, médios e pequenos. E dizem que existem ferramentas ninja poderosas, talvez até relíquias do sábio dos 6 caminhos, em Kusagakuri. Senshi ainda estava devagar sobre a dificuldade da tarefa quando Pen o interrompeu. Entendi. Só vá direto ao ponto. Senshi sorriu, esfregando os dedos. Simplificando, conquistar Kusagakuri custa mais caro. Peço apenas que você a eleve ao nível do mestre Shiriku. A menção ao nível do mestre Shiriku fez Pen e os outros se contraírem instintivamente. Por passar tanto tempo com Kakuzu, Senshi claramente havia adquirido alguns maus hábitos, como citar anúncios de recompensas como referência para o valor de uma pessoa. Isso era rude, mas aos olhos de um mercenário, era assim que as coisas funcionavam. Pen lançou um olhar para Kakuzu, que estava mais familiarizado com listas de recompensas. Qual é a recompensa de Shiriku? Kakuzu respondeu sem hesitar. 36 milhões de ryu. Ele era uma enciclopédia ambulante de informações sobre o mercado negro, especialmente sobre grandes recompensas. Antes de Senshi se juntar à equipe, Kakuzu passava a maior parte dos seus dias planejando como eliminar esses alvos de alto valor. Agora que estava atolado em trabalho sob o comando de Senshi, ele só queria um pouco de descanso. Ao ouvir o número, Pen se perguntou se eles não deveriam tentar eliminar Shiriku agora, apenas para compensar a enorme despesa. Capítulo 19. Por sorte, graças ao mês de missões ininterruptas de Senshi, as finanças da organização aumentaram consideravelmente. Caso contrário, Nagato não teria fundos para pagar uma comissão tão alta. Ele ergueu a cabeça, dirigindo-se a Senshi mais uma vez. A organização lhe pagará 36 milhões de ryu para subjugar Kusagakuri. Nova comissão detectada. E cliente, Nagato, líder da Akatsuki. O objetivo, subjugar Kusagakuri. Recompensa, 36 milhões de ryu. Dificuldade, Rank S. Bônus do sistema, 36 mil pontos de comissão. Senshi estava radiante. 36 mil pontos de comissão, o suficiente para 36 invocações de 10. Essa única missão estava destinada a ser uma enorme mina de ouro. No último mês, apesar de ter realizado inúmeras tarefas em Yami, os trabalhos de nível S eram escassos e frequentemente envolviam o assassinato de alvos importantes no País do Fogo, como o Daimyo, os 12 Guardiões Ninja ou até mesmo o terceiro Hokage. Ele não se importaria de aceitá-los, mas Kakuzu recusou, dizendo que a Akatsuki ainda estava em uma fase dormente e não podia fazer nada muito extremo. Consequentemente, Senshi só vinha acumulando uma grande quantidade de comissões menores, de qualidade muito inferior. Ele se sentiu bastante invejoso. Tudo bem, chefe, disse ele, esfregando as mãos com satisfação. Sem problema, deixe comigo. Pen assentiu bruscamente. Vá. Sem perder tempo, Senshi fez um gesto para Karin, caminhou até Kakuzu e deu-lhe um tapinha no ombro. Muito bem, pequeno Kaku, chega de enrolação. Hora de partir. Kakuzu soltou um longo suspiro de cansaço. Preferia lidar com a missão sozinho a ser arrastado para a interminável onda de missões secundárias de Senshi. É verdade que havia vantagens em trabalhar em equipe com ele, a taxa de sucesso de Senshi era de 100% e ele era incrivelmente eficiente.
Embora o corpo de Kakuzu se desgastasse gradualmente, seus ganhos continuavam a aumentar. Mesmo assim, ele não conseguia descansar. No fim, ele não teve escolha. Então, seguiu Senshi para fora de Amegakure, acompanhado por Karin. Logo, eles estavam descendo a estrada. Saber que estavam voltando para Kusagakure deixou Karin nervosa. Lá, ela e sua mãe eram tratadas como bolsas de remédios ambulantes. Sempre que um ninja de Kusa se feria, eles a obrigavam, ou a sua mãe, a deixar que os mordessem curando seus ferimentos. Suas lembranças de Kusagakure eram sombrias e dolorosas. Senshi pareceu se lembrar disso, pois com um pequeno sorriso bagunçou o cabelo de Karin, ignorando seus protestos. Não precisa se preocupar. Quando chegarmos, vou acabar com cada um daqueles que te morderam, um por um. Karin piscou, percebendo de repente que, comparado aos ninjas de Kusa, Senshi provavelmente era mais assustador. E uma vez concluída essa nova missão, ele se tornaria ainda mais forte. Além disso, uma futura aliança entre Kusagakure e Uzami poderia lhe render mais tarefas, permitindo que ele se fortalecesse indefinidamente através do sistema mercenário. Além disso, havia um grande trabalho esperando por ele em Kusa, alguém da facção Kusa no Jitsu chamado Mui, que queria capturar um Jinchuriki para coletar uma enorme quantidade de chakra e desbloquear a Caixa da Felicidade Suprema, uma certa ferramenta ninja lendária. Mui só precisava de chakra, então não havia conflito com os planos da Akatsuki para as bestas com cauda. Em outras palavras, eles compartilhavam o objetivo. Mui poderia se tornar tanto um aliado da Akatsuki quanto um cliente. Resumindo, mesmo antes de terminar essa missão, Senshi sentia que já havia vencido. Kusagakure era pequena, localizada entre as grandes potências, o país do fogo, o país da terra e outras. Da perspectiva dessas nações, era uma zona tampão vital, mas para a própria Kusa, presa no fogo cruzado de múltiplas guerras shinobi, dificilmente era uma bênção. Sua extensão era pequena, sua política complexa e não possuía um Kage. Externamente tinham um chefe de vila. Nos bastidores, duas facções principais, Kusa no Jitsu e Kusa no Ana, lutavam pelo controle. Agora, três figuras vestindo túnicas negras com estampas de nuvens vermelhas caminhavam por uma estrada em direção a Kusagakure. À frente deles estava um jovem ruivo de ar bonito e descontraído, como se estivesse apenas dando um passeio. Obviamente, aquele era Senshi. Ao lado dele, Karin seguia ansiosamente. Retornar ao lugar de sua infância traumática lançava uma sombra sombria sobre ela. Ela suspirou interiormente. Então estou voltando para aquele lugar cruel, né? Eles trataram a mim e a minha mãe como meros instrumentos de cura. A constituição curativa de sua mãe permitia que fossem usadas como suprimentos médicos para humanos. Se o ninja Kusa fosse ferido, elas o mordiam e o curavam rapidamente. A mãe de Karin continuou oferecendo tratamento até se esgotar, gastando todo o seu chakra e perdendo a vida. Temendo que Karin tivesse o mesmo destino, ela morreu em desespero. Depois de caminhar um pouco, Senshi percebeu que o humor de Karin estava piorando ainda mais. Ele deu um tapinha leve na cabeça dela novamente, dizendo: "Não se preocupe. Primeiro, passaremos na sua casa e daremos uma lição naqueles idiotas. Eu vingarei você e sua mãe." Karin murmurou um obrigada, agradecida com a voz embargada. Se ela fosse mais velha, talvez Senshi a tivesse deixado se vingar pessoalmente, mas, naquele momento, ela tinha apenas uns 10 anos. Ele não queria forçá-la a isso. Logo atrás deles vinha Kakuzu, que permaneceu em silêncio por um tempo antes de finalmente fazer uma pergunta. "Como exatamente você planeja subjugar Kusagakure?" Não era uma tarefa trivial. Kakuzu, em todos os seus anos de missões, jamais receberá uma incumbência como aquela. Sem interromper o passo, Senshi respondeu casualmente: "Simples. Vá direto ao chefe da aldeia e aos anciãos do conselho. Subornamos ou recrutamos quem estiver disposto. Aqueles que não estiverem, nós descartamos." Kakuzu refletiu sobre isso e deu de ombros. "Fiquem com os obedientes para o trabalho, matem o resto." Simples, mas eficaz. Eles tinham ido um pouco mais longe quando a expressão de Senshi mudou ligeiramente. Seu sentido mantra da fruta do raio estava constantemente ativo, dando-lhe uma percepção ampla. Recentemente, após um mês de missões frenéticas, ele havia elevado o desenvolvimento da fruta ao nível S, ampliando drasticamente seu alcance. Karin também, através de seu olho mental de Kagura, percebeu algo e os alertou com urgência. Inimigo se aproximando, há uma emboscada na floresta à frente. Nesse momento, a expressão de Kakuzu se tornou mais séria. No último mês, ele havia se acostumado aos avisos de Karin, mas ficou surpreso ao perceber que momentos antes, Senshi já havia demonstrado sinais de tê-los percebido. Ele compreendeu que a acuidade sensorial de Senshi era ainda maior que a de Karin. Por dentro, ele estava estupefato. Então ele não só domina uma liberação de relâmpago absurda, como também supera Karin em percepção. Enquanto admirava a paisagem, o ninja Kusa aproximou-se rapidamente. A estrada larga estava vazia, mas eles sabiam que inimigos invisíveis espreitavam nas proximidades. Svi, svi, svi. Num instante, uma chuva de shurikens caiu, vinda de todas as direções, bloqueando todas as rotas de fuga. Chup! Senshi simplesmente pegou Karin e desapareceu num piscar de olhos. Kakuzu também sumiu. Os ninjas de Kusa congelaram, sem conseguir entender como haviam se movido tão rápido. Bum! Um estrondo de trovão irrompeu quando Senshi cruzou o campo de batalha em uma fração de segundo. Raios atingiram os ninjas de Kusa, deixando-os em frangalhos. "Ah, poupe-me!" Eles gritaram de terror, mas muitos nem sequer conseguiram isso antes de serem eliminados. Então, clang! Senshi reapareceu ao lado de Karin, enquanto Kakuzu permanecia de braços cruzados a uma curta distância. Ele perguntou: "Por que não manter pelo menos um vivo para interrogá-lo e obter informações?" Senshi respondeu de forma displicente: "Olha só esses pirralhos. Será que eles acham que sabem de alguma coisa?" Kakuzu bufou levemente sem responder. Se dependesse dele, teria mantido o líder do esquadrão por pelo menos algumas informações. Mas, enfim,
Naquele instante, os que estavam de emboscada mais à frente perceberam que algo estava errado. Karin pressentiu a mudança e relatou rapidamente. Os ninjas da floresta vizinha recuaram. Provavelmente estão correndo de volta para Kusagakuri para dar o alarme. O que devemos fazer? Capítulo 20. As preocupações de Karin eram, obviamente, desnecessárias. Sem nenhum mestre de nível Kage, como esse bando de Kusagakuri sem recursos, conseguiria lidar com Uzumaki Senshi do jeito que ele estava agora. Ao ouvir a preocupação de Karin, Senshi apenas riu. Deixem que eles voltem e relatem o ocorrido. Isso é perfeito para fazer os líderes de Kusagakuri entrarem em pânico. Assim que esses figurões se reunirem para discutir um plano, podemos prendê-los todos de uma vez. Caso contrário, o cenário político de Kusagakuri é uma confusão complexa de facções. Nem sequer sei quem são os membros da cúpula. Se não estiverem reunidos em algum lugar, vamos perder tempo caçando-os individualmente. Essa explicação fez com que Kakuzu e Karin trocassem olhares. Nenhum dos dois esperava que o motivo pelo qual Senshi não se preocupou em lidar com os ninjas que estavam de emboscada fosse justamente para reunir os líderes inimigos em um só lugar. Enquanto isso, em Kusagakuri, os superiores estavam em alerta máximo. Haviam recebido a notícia de que seu ativo estratégico vital Karin fora sequestrada por um shinobi do Zami. E recentemente esse inimigo vinha ostentando o fato descaradamente, mantendo Karin ao seu lado. Aquilo era intolerável. Andar por aí com Karin como se nada estivesse errado foi claramente uma afronta gigantesca a Kusa. Mesmo com a corrupção e o caos reinando em Kusa, eles eram unânimes em um ponto. Precisavam eliminar a ninja ruiva de Ami que havia sequestrado Karin e recuperar seu recurso estratégico crucial. Eles não podiam se dar ao luxo de provocar Konoha ou Kirigakuri, mas certamente poderiam lidar com a Megakuri, certo? Não era como se Anzo, a salamandra, ainda estivesse por perto para fazê-los tremer na base. Mal sabiam eles que após a morte de Anzo, a Megakuri havia passado de apenas resistente para absolutamente intransponível. Nem mesmo um ninja de nível Kage das grandes nações poderia garantir que sairia ileso se causasse problemas por lá. Sala de conferências de Kusagakuri. O chefe da aldeia, Shia, junto com os anciãos e figuras importantes das várias facções de Kusa, estavam todos reunidos. Shia lançou um olhar para um dos Zambu mascarados da aldeia. Repita as informações que reunimos. Envolto em bandagens apertadas, aquele Kuzambu falou com uma voz neutra e sem tom. O grupo que enviamos para retaliar contra os Amegakuri e trazer Karin de volta foi aniquilado. Todos os nossos 22 ninjas estão mortos, incluindo 2 Jounin no comando. De acordo com informações da nossa Ambu, foi o ninja ruivo que capturou Karin quem os matou. Seu nome é Uzumaki Senshi, originário de Amegakuri, e ultimamente tem atuado intensamente no mercado negro de Ami. No momento, este ninja está a caminho de Kusagakuri, levando consigo seus companheiros e Karin. Assim que ouviram isso, todos na sala ficaram abalados. Seu suposto esquadrão de retaliação, composto por 2 Jounin líderes de equipe, havia sido dizimado? É verdade que um Jounin de uma vila pequena poderia ser considerado mais fraco, talvez mais próximo do nível de um Chunin de elite em uma vila grande. Mas da perspectiva de Kusa, seus próprios Jounin ainda eram extremamente formidáveis. O fato de terem sido dizimados daquela forma não se devia à incompetência do shinobi de Kusa, mas sim à força excessiva do oponente. Todos os altos escalões começaram a falar ao mesmo tempo. Essa informação é precisa? Apenas um shinobi americano chamado Uzumaki Senshi matou sozinho nossos 22 ninjas? Por que ele está vindo para Kusagakuri com Karin? Para se entregar. Quantos estão com ele? Quem o está ajudando? A reunião tornou-se ruidosa. Apenas um indivíduo Mui, vestido com um manto vermelho escuro, permaneceu calmo. Tudo o que lhe importava era capturar uma besta com cauda para drenar seu chakra massivo e desbloquear aquela maldita ferramenta ninja. Os assuntos da vila não lhe interessavam muito. Ainda assim, ele ouvirá alguns rumores sobre Uzumaki Senshi, aparentemente um ninja que arriscava a vida por dinheiro, sempre em missão ou a caminho de uma. Capturar uma besta com cauda sozinho seria difícil. Talvez pudesse colaborar com Senshi? Silêncio. O chefe da aldeia, Shia, pediu ordem. Percorrendo o cômodo com o olhar, esperou que houvesse silêncio antes de falar novamente. As informações da Ambu são confiáveis. Nossa prioridade máxima é descobrir como lidar com esse inimigo. Kusagakuri não tinha nada parecido com os guardiões do portão de Konoha, Kamizuki Izumo e Agani Kotetsu, cuja presença era capaz até mesmo de dissuadir Pen de atravessar o portão principal. Shia voltou sua pergunta para a sala. Um dos anciãos da vila, vestindo o mesmo manto vermelho escuro que Mui, se levantou. Uma máscara preta e dourada com tema de cavalo ocultava seu rosto. Esse ancião era Gima, um veterano de alta posição na vila. Após examinar a montagem, Gima falou em voz baixa. Se ele foi capaz de massacrar 2 de nossos principais Jounin, além de outros 20 ninjas sozinho, seu poder deve ser extraordinário. Mesmo em uma grande vila, alguém assim estaria próximo do nível de um Kage. Ao ouvir isso, Mui, que estava sentado de lado, não pôde evitar um tique nervoso. Será que essas pessoas eram mesmo tão alheias ao mundo exterior? Um único Jounin de qualquer uma das 5 grandes vilas poderia ter lidado com aquele esquadrão de Kusa com a mesma facilidade. Enquanto Mui refletia sobre isso, os olhos de Shia se voltaram para ele. Mui, qual a sua opinião? Mui deu de ombros. Descubra por que ele veio para Kusagakuri e então decida. Ainda não sabemos qual é o seu propósito. Sua sugestão foi imediatamente abafada por outras vozes. Que absurdo! Ele já está atacando nossa aldeia. Por que ele iria querer uma conversa amigável? Ele matou 22 dos nossos ninjas, ele deve morrer aqui em Kusa. Exatamente. Temos que matá-lo, ou prejudicaremos a reputação da nossa aldeia. Meu subordinado, Atashinshi, pode derrotar Uzumaki Senshi. Ao ouvir seu nome, Atashinshi, outro Jounin de Kusa, pareceu completamente perplexo. Será que sou mesmo tão forte assim?
Ninguém me disse. A reunião se transformou em uma confusão, mas eles ainda chegaram a um consenso básico. Se esse Uzumaki Senshi ousasse assassinar seu povo e sequestrar Karin, eles teriam que garantir que ele jamais saísse de Kusagakure vivo. Eles mostrariam ao Zami que não estávamos mais na era de Anzo, a salamandra. Shia prontamente deu as ordens. Atashi e Shi, junto com todos os Jounin que não estão em missão no momento, e a elite da Anbu, todos vão deter os intrusos. Matem Uzumaki Senshi e qualquer shinobi Ami que estiver com ele. Tragam Karin de volta. Nesse momento, Atashi e Shi e os outros Jounin prestaram continência e desapareceram. Na entrada de Kusagakure, Uzumaki Senshi entrou tranquilamente com Karin, sem demonstrar qualquer sinal de cautela. Vamos primeiro à sua casa, arrume tudo o que quiser levar. Depois, quando sairmos, podemos levar suas coisas de volta para Megakure. Karin assentiu obedientemente. O grupo de 3 seguiu para a pequena casa que ela outrora dividira com a mãe. Imediatamente, Karin começou a recolher seus poucos pertences. Ela não morava ali há algum tempo, e parecia que outros ninjas haviam saqueado o lugar em sua ausência. Tudo estava espalhado, a casa revirada. As cenas familiares naquele cômodo fizeram com que lágrimas silenciosas corressem pelo rosto de Karin enquanto ela arrumava tudo. Nesse instante, ninjas de Kusa chegaram do lado de fora sob a liderança do Jounin de Elite Atashi e Shi e do capitão da Anbu. Ao pressenti-los, Karin ficou ansiosa e correu para a janela para observar. Ela viu Senshi, de braços cruzados, conversando casualmente com Kakuzu. Ei, Kaku, por que você não faz alguma coisa para variar? Mostre um pouco de esforço. Esta é uma tarefa para nós dois, não fique aí sentado o tempo todo. Ao ouvir as palavras de Senshi, Kakuzu calmamente lançou 3 kunais para o ar. Svi, svi, svi. Eles avançaram rapidamente, perfurando instantaneamente a garganta de 3 ninjas de Kusa. Após atravessá-los com um golpe certeiro, eles atravessaram mais 3 que estavam atrás deles. O que foi isso? Os ninjas de Kusa ficaram paralisados de choque, mas após um momento de silêncio atônito partiram para o ataque. Matem-nos! Estilo água, bala do dragão de água. Estilo fogo, grande bola de fogo. Enquanto formavam selos rapidamente, Senshi bateu um pé no chão. Liberação de relâmpagos, deslizamento de terra. Pull, raios de eletricidade azul brilhante dançavam descontroladamente pela terra, arco serpenteando em alta velocidade. Num piscar de olhos, os ninjas de Kusa estavam convulsionando no chão em massa. Apenas um pequeno grupo, como Atashi e Shi, escapou com um movimento rápido do corpo. Dedo relâmpago. Senshi ergueu um único dedo, disparando uma lança de relâmpagos que instantaneamente atravessou o ombro de Atashi e Shi. Outra saraivada de raios se seguiu, lançando cada um dos elites de Kusa ao chão, contorcendo-se impotentes. Olhando para o capitão da Anbu que ainda respirava, Senshi disse: reúna todos os altos funcionários de Kusagakure e diga-lhes para virem aqui. Tenho algumas palavras para eles. Claro, se preferirem não vir, posso sempre aniquilar Kusagakure completamente. O capitão da Anbu, pálido de terror, saiu correndo imediatamente. Pouco depois, todas as figuras importantes de Kusagakure chegaram, tendo percebido agora que aqueles intrusos não eram meros Jounin. O chefe da aldeia, Shia, também compareceu, visivelmente impressionado com a pouca idade daquele ninja de nível Kage. Tentando manter a voz firme, perguntou: que negócios você tem em nossa aldeia? Senshi levantou 3 dedos. Estou aqui por 3 motivos. 1. Quero que Kusagakure puna quem causou a morte da mãe de Karin. 2. A partir de agora, Kusagakure se tornará um vassalo de Amegakure. 3. Onde está Mui? Gostaria de discutir um certo negócio com ele. Ao ouvir isso, Shia ficou furiosa. Você? Isso já é demais. Capítulo 21. Kusagakure e Amegakure eram apenas vilarejos de nível médio ou pequenos, então por que Kusa deveria se tornar vassala de Ami? Outras figuras importantes de Kusa também balançaram a cabeça negativamente, relutantes em ceder. Elas só compareceram pessoalmente porque Uzumaki Senshi era formidável e, pelo menos, disposto a conversar. Se as negociações fracassassem, Kusa ainda poderia pagar um preço alto para matá-lo. Kusagakure não se curvará a ninguém. Jamais executaremos nossos próprios ninjas. Estamos abertos a negociações sinceras, não a ameaças. Estamos todos preparados para afundar juntos, se necessário. Vendo a sua afronta, Senshi decidiu que não fazia sentido continuar um debate infrutífero. Simplesmente ergueu o braço, apontando para uma área arborizada próxima, e perguntou: você vê aquele campo aberto? Os anciãos Kusa trocaram olhares perplexos. Aquele lugar é obviamente uma floresta. Por que ele está chamando de campo? Enquanto observavam, uma violenta onda de chakra relâmpago começou a irradiar de Senshi. 60 milhões de volts, dragão do trovão. Num instante, infinitos arcos de luz azul elétrica se reuniram diante dele. Roar, um rugido terrível de dragão cortou o ar, enquanto inúmeros raios de liberação de relâmpago se uniam em um enorme dragão do trovão. Bum, 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 bum. Rugindo com uma força inimaginável, ele avançou pela floresta distante. Árvores e arbustos se despedaçaram em estilhaços ou viraram cinzas carbonizadas. O bosque, outrora exuberante, foi obliterado, transformando-se em um deserto de ravinas e destroços carbonizados. Ao presenciarem aquilo, os oficiais de Kusa imediatamente se calaram. Nem mesmo uma besta com cauda seria capaz de causar tamanha destruição, na melhor das hipóteses. Os anciãos que momentos antes gritavam mudaram completamente de tom. Mas pensando bem, talvez nossa aldeia tenha feito algumas coisas erradas. Aqueles que prejudicaram Karin e sua mãe devem ser severamente punidos, para que a justiça seja preservada em Kusa.
Kusagakuri não tem vida fácil, devemos aprender com o caminho de resiliência de Ami. Somente sob a liderança de Ami podemos ter esperança de nos desenvolver, apesar das 5 grandes nações que nos oprimem. Concordamos plenamente com os termos de Lord Senshi. Diante de uma besta com cauda humanoide, como Senshi, como ousariam se opor? Nem mesmo alguém tão poderoso quanto Mui disse nada. Claro, muitos deles estavam apenas fingindo submissão. O poder de Senshi era assustador demais, então eles fingiam se submeter enquanto planejavam como lidar com ele mais tarde. Não demorou muito para que todos os responsáveis pela morte da mãe de Karin fossem trazidos para fora de sua antiga casa. De joelhos, Atashi Inshi, o Jounin de elite de Kusa, rosnou brandindo sua espada. Ele havia sido quase instantaneamente dominado por Senshi, então se encolheu ao seu redor. Mas com esses bastardos ele se sentia livre para usar todo o seu poder. Para sua sorte, ele nunca havia se envolvido em abusos contra a família de Karin. Puxa, puxa! Enquanto a lâmina de Shinshi reluzia repetidamente, cabeças rolavam uma após a outra. Esses ninjas haviam abusado da habilidade de cura da mãe de Karin até que ela morresse jovem demais, com todo o seu chakra drenado. Agora que haviam caído ali, a vingança pela mãe de Karin estava consumada. Observando de dentro da casa, Karin sentiu apenas um doce alívio. Ela olhou para Senshi, com gratidão brilhando em seus olhos. Interiormente jurou a si mesma que provaria seu valor algum dia, sem ele, certamente teria compartilhado o triste destino de sua mãe. Após vingar a mãe de Karin, Senshi olhou para Kakuzu e então se virou para o chefe de Kusagakuri. Este homem aqui lutou contra o deus do shinobi, Hashirama Senju. Ele é o Lorde Kakuzu. Para se tornarem vassalos de Ami, vocês, líderes de Kusa, podem discutir isso com ele. A expressão de Kakuzu endureceu, não havia mais como escapar dessas negociações ao que parecia. Ao ouvir a apresentação de Senshi, Shia ficou solene. Entendo. Lorde Kakuzu, então por favor, venha conosco ao salão de conferências para discutirmos os próximos passos. Kakuzu não recusou partindo com a alta cúpula de Kusa. Enquanto isso Mui permaneceu para trás, pois Senshi havia mencionado anteriormente que queria conversar sobre negócios com ele. Curioso, Mui esperou. Assim que os outros se foram, Senshi o abordou casualmente. Mui, você quer capturar uma besta com cauda, certo? Até então, Mui havia permanecido calmo, mas seu rosto mudou bruscamente ao ouvir essas palavras. Pequenas chamas de chakra de fogo dançavam em suas mãos. De fato, ele tinha esse objetivo, mas era um segredo. Como Senshi sabia? Antes que Mui pudesse agir, Senshi prosseguiu. Kusagakuri está repleta de velhos teimosos e honestamente, a maioria dos figurões aqui está apenas esperando o momento certo para me apunhalar pelas costas mais tarde. Não vou desperdiçar minha energia subjugando cada um deles individualmente. Vamos cooperar. Eu te ajudo a capturar uma besta com cauda, por uma pequena taxa, é claro, e em troca, você assume o controle total da liderança de Kusa. Você viu meu poder agora mesmo. E embora capturar uma besta com cauda seja difícil, para mim está longe de ser impossível. Na verdade, para alguém do nível de Senshi, enfrentar uma besta com cauda não era tão difícil, mas obviamente ele não diria isso. Afinal, é preciso pedir um preço alto e aceitar menos. Além disso, capturar uma besta com cauda idealmente significava uma missão de longo prazo. Essas lendárias armas nucleares do mundo ninja mereciam a patente mais alta e as melhores recompensas do sistema. Mui ficou em silêncio, dividido entre choque, excitação e cautela. Ele se perguntava como Senshi sabia que precisava do chakra de uma besta com cauda. Ainda assim, não havia dúvida sobre a força de Senshi. Mas será que valeria a pena ficar do lado de Senshi contra os anciãos de Kusa? Ele lembrou como suas tentativas de se aproximar daquela caixa da felicidade suprema foram obstruídas por esses mesmos veteranos entrincheirados. Eles realmente precisam ser removidos, pensou ele. Sob o comando deles, Kusagakuri está condenada a definhar, sem futuro algum. Finalmente Mui se voltou para Senshi. O que eu preciso fazer? Senshi sorriu satisfeito. Você só precisa fazer isso. A liderança Kusa não fazia ideia de que sua noite em claro estava prestes a começar. Dengue. Na mansão do chefe da aldeia, Senshi arrombou a porta de Shia. Ao entrar, não viu ninguém na cama e Shia havia fugido imediatamente pela janela. O homem ficou assustado. Pensava que já tinham estabilizado Senshi antes, mas lá estava ele, atacando novamente à noite. Ao chegar ao telhado, Shia finalmente recuperou o fôlego, apenas para encontrar Senshi e Mui já à sua espera. Aquele que estava em seu quarto era, na verdade, um clone de madeira. Ao ver os dois, Shia ficou chocado e furioso. O que vocês dois pensam que estão fazendo? Mui, vocês estão tentando destruir Kusagakuri? Ele não conseguiu ir mais longe. Com um simples apontar de dedo, Senshi foi atingido por um raio, privando de qualquer movimento. Mui disparou para cima. Libertação de fogo, prisão celestial. Uma palma flamejante atingiu Shia, liberando marcas negras em forma de cruz que se espalharam por seu corpo, selando todo o seu chakra e deixando seu destino inteiramente nas mãos de Mui. E isso foi apenas o começo. Todos os figurões de Kusagakuri compartilhariam um destino semelhante. Em outra parte da aldeia, em outro telhado, uma figura se movia rapidamente, um ancião chamado Gima, vestido com seu manto vermelho escuro e máscara de cavalo preta e amarela. Momentos antes, ele havia recebido uma mensagem urgente de outro ancião, Ginyu, avisando que Mui os havia traído e estava ajudando Senshi, o invasor, a tomar o controle da liderança de Kusa. Droga! Preciso escapar da vila e buscar refúgio em Konoha.
Gima aproveitou cada grama de velocidade em sua fuga, embora ainda não tivesse certeza se conseguiria escapar em segurança. E de fato, ele estava certo. Duas figuras surgiram em seu campo de visão, bloqueando seu caminho. Ao olhar para elas, Gima estremeceu de raiva. Uzumaki Senshi, já concordamos em nos tornar vassalos do Zami, por que nos atacar ainda mais? E Mui, seu traidor desprezível, ajudando um forasteiro a tomar a liderança da nossa aldeia. Mas Senshi não estava com vontade de discutir. Ele levantou a mão. Dedo relâmpago. Pu. Um arco azul radiante atingiu Gima, com serpentes elétricas dançando sobre ele. A diferença de poder era monumental. O ancião não teve chance de se esquivar e agora jazia paralisado, com os músculos travados por raios crepitantes. Libertação de fogo, prisão celestial. Capítulo 22. Mui aproximou-se do ancião Gima e bateu com a palma da mão na mesa. Zumbido. 2 padrões de selamento negros entrelaçados apareceram instantaneamente no corpo do ancião Gima. Daquele momento em diante, toda a alta cúpula de Kozagakure, incluindo o chefe da vila, Shia, ficou sob o controle de Mui. O que faremos a seguir? Após subjugar o ancião Gima, Mui virou a cabeça para perguntar a Uzumaki Senshi. Juntos, os dois se moveram com uma velocidade impressionante, usando liberação de fogo, prisão celestial para selar todos os superiores de Kusa. Agora Kozagakure estava efetivamente nas mãos de Mui, ou melhor, nas mãos de Senshi também. Senshi refletiu sobre isso e então disse a Mui. Em seguida, fique de olho nesses anciãos Kusa. Eu já concordei com a nossa parceria, não precisa se preocupar. Você deve conhecer minha reputação no mercado negro dos Estados Unidos. Amanhã liderarei a equipe de volta para Megakure. Enquanto isso, você cuida do que restou aqui em Kusa. Mui assentiu levemente. Ele confiava tanto na reputação quanto no poder de Senshi e por hora, simplesmente não havia parceiro melhor disponível. Após terminar de conversar com Mui, Senshi retornou à pousada Kozagakure para passar a noite. Nada mais aconteceu até a manhã seguinte. Logo cedo no dia seguinte, Senshi levou Karin consigo para bater na porta de Kakuzu. Svi. Para surpresa de Senshi, Kakuzu deslizou a porta bem na hora em que ele ia bater. Comparado com todo o trabalho incessante das missões anteriores, esta tarefa, subjugar Kozagakure, tinha sido muito mais tranquila para Kakuzu. Ontem, depois de assinar os acordos necessários com os líderes de Kusa, ele havia retornado ao seu quarto na pousada para descansar. Desde que se tornara parceiro de Senshi, ele raramente tinha uma noite de sono completa, então era um privilégio conseguir dormir bem. Ao ver Kakuzu, Senshi o cumprimentou com um sorriso. Bom dia, Kaku. Tudo resolvido aqui em Kusa. Agora vamos voltar para Ami para entregar a tarefa e depois começaremos a próxima. Ao ouvir aquela última frase sobre uma próxima missão, Kakuzu sentiu que era um exagero. Seu bom humor por ter dormido até mais tarde evaporou instantaneamente. Logo, os 3 chegaram aos portões de Kozagakure. Ao contrário da chegada anterior, desta vez todos os figurões estavam lá para se despedir deles. O chefe Shia, o ancião Gima, o ancião Guilhou e outros. Nenhum deles veio por vontade própria, é claro. Foi claramente ideia de Mui. Embora Kakuzu não tivesse participado da operação da noite anterior, ele sabia pelo menos o básico do que aqueles líderes haviam passado. Karin, por outro lado, ficou um pouco surpresa. Ela havia adormecido depois de escurecer e não tinha conhecimento dos eventos da madrugada. Vendo todos aqueles figurões outrora poderosos agora se despedindo deles, ela presumiu que depois que Kusa se tornou vassala do Zami, essas figuras altivas haviam se curvado. Pouco antes de partir de Kozagakure, Senshi falou com Mui. Venha comigo de volta a Ami para que você possa se encontrar com a alta administração. Toei a Megakure, dentro de uma sala equipada com sistemas de suporte à vida. Era ali que estavam os corpos reais de Nagato e Konan. Após uma breve conversa, Konan perguntou. Você acha que o plano de Senshi vai dar certo? Nagato assentiu com a cabeça. Ele tem um bom plano e é capaz de executá-lo. Se ele e Kakuzu falharem, enviarei os 6 caminhos de Pen para lidar com a situação. Ao reunirmos as bestas com cauda e criarmos nossa arma de besta com cauda, é inevitável que nos enfrentemos a 5 grandes nações. Reunir algumas vilas de nível médio ou pequeno para o nosso lado e selecionar shinobi promissores dentre elas para treiná-los como nossa elite é uma excelente ideia. Embora Nagato tivesse fé em Senshi e Kakuzu, ele ainda não acreditava que eles já tivessem conseguido subjugar Kusa. Nesse momento, a expressão de Nagato mudou ligeiramente. Percebendo isso, Konan perguntou. O que está errado? O rosto de Nagato demonstrava confusão. Eles voltaram. Ele estava monitorando toda a Megakure, então, naturalmente, avistou o grupo de 4 pessoas de Uzumaki Senshi caminhando com ar de superioridade pela tempestade. Konan se perguntou. De volta tão cedo? Será que falharam ou desistiram? Nem sequer passaram 3 dias em Kusa. Como conseguiram subjugá-la tão rapidamente? Na realidade, só para avaliar a situação, deveriam ter demorado pelo menos 2 ou 3 dias. Nagato não soube responder com certeza, mas após pensar um pouco, respondeu. A julgar pelo comportamento deles, não parece que tenham falhado ou desistido. Estão quase na torre. Veremos por nós mesmos daqui a pouco. Nesse momento, Senshi, Kakuzu e Karin estavam a caminho da base da Akatsuki dentro da torre. Mui, que vinha como emissário de Kozagakure, não foi levado aos aposentos da organização. Senshi o fez esperar em uma pousada em algum lugar de Amegakure. Havia muita gente na base da Akatsuki. Todos ficaram surpresos ao ver Senshi e Kakuzu de volta tão cedo. Sabiam que a dupla havia partido para a missão não fazia muito tempo. Quem imaginaria que retornariam tão rapidamente? Enquanto Senshi e Kakuzu se dirigiam para ver Pen, os outros membros se reuniram na praça da torre, curiosos para saber por que eles haviam retornado.
Perto de Uchiha Itachi estava Kizami de pele pálida e aparência semelhante à de um tubarão. Lançando um olhar para Senshi e Karin, Kizami perguntou: Ei, Itachi-san, como é que o Kakuzu e aquele garoto novo voltaram tão cedo? Eu pensei que a missão deles fosse subjugar Kusagakure. Capturar uma vila shinobi inteira hoje em dia é realmente tão fácil? O rosto de Kizami estava repleto de perplexidade. Itachi balançou a cabeça, também sem entender como a dupla poderia ter retornado tão repentinamente. Orochimaru, Sasori e Zetsu também estavam presentes, todos os observando com curiosidade. Os três logo chegaram diante do próprio Pen, que olhou para Senshi impassivelmente. Você se meteu em encrenca? Senshi fez uma pausa momentânea e então respondeu desplicentemente. Problemas? Que nada. Que problemas poderíamos ter? Derrubar um lugar como Kusa não é grande coisa. Pen, Konan, Orochimaru, Sasori, Kizami e Zetsu se viraram para encarar Senshi, atônitos. Até mesmo uma curta viagem de acampamento teria levado mais tempo do que isso. Então, se Senshi não estivesse mentindo, a velocidade da missão era insana. Pen fixou Senshi com um olhar firme. Explique como foi a missão. Senshi resumiu sucintamente. Kakuzu e eu entramos em Kusagakure então. Ele relatou a operação em Kusa passo a passo. Ao terminar, recuperou o contrato que Kakuzu e os superiores de Kusa haviam assinado, retirando-o de seu armazenamento espacial. A maioria na Akatsuki já sabia que Senshi possuía algum tipo de ninjutsu espaço-temporal, então ninguém ficou particularmente surpreso ao vê-lo produzir documentos do nada. Quando Pen ouviu o relatório completo da missão, ele já estava inclinado a acreditar que a subjugação havia sido um sucesso. E ver o acordo assinado só reforçou essa certeza. Senshi e Kakuzu realmente haviam cumprido sua missão. O rosto de Pen permaneceu inexpressivo, mas por trás disso Nagato, controlando-o da câmara de suporte de vida, estava extremamente abalada. É verdade que Kusa era apenas uma vila shinobi de médio a pequeno porte, mas não podia ser subjugada tão facilmente. O fato de Senshi ter conseguido isso de forma rápida e avassaladora foi impressionante até mesmo para os padrões de Nagato. Outros na Akatsuki também ficaram chocados. Orochimaru estreitou seus olhos serpentinos e examinou Senshi com renovado interesse, ponderando em segredo. Esse cara deve ter um poder muito maior do que o que demonstrou. Além disso, ele teve tanto sucesso em parte graças a alguma rede de inteligência desconhecida. Segundo ele, nem houve uma etapa de coleta de informações. Ele parecia já saber tudo sobre Kusa. Foi assim que ele e Kakuzu conseguiram derrotá-lo de forma tão decisiva em menos de 2 dias. Orochimaru já vinha de olho em Senshi como um potencial receptáculo perfeito, desde que testemunhou suas extraordinárias habilidades de liberação de relâmpago. Agora, Orochimaru também estava intrigado com a aparente rede de informações de Senshi, de alguma forma extremamente eficiente e insondável. Suas investigações particulares não encontraram nenhum vestígio de uma rede real. Isso só tornava as fontes de Senshi ainda mais misteriosas. Itachi, por sua vez, ficou ainda mais desconfiado de Senshi. A Akatsuki era composta por ninjas renegados formidáveis, mas mesmo entre eles, Senshi se destacava. A princípio, Zetsu sentiu o mesmo choque que todos os outros. Então a suspeita o atingiu. Tudo parecia bom demais. Ele disse em voz alta. Não é possível que Mui e os líderes de Kusa tenham se unido para te enganar? Eles perceberam que não conseguiam derrotar Senshi e Kakuzu, então fingiram se render em coluio com Mui. Quem sabe, eles já podem estar buscando ajuda de Konoha ou de alguma outra facção. Dada a notória astúcia de Zetsu, que chegou a trair Madara no final, sua inclinação a suspeitar de artimanhas não era nenhuma surpresa. Interpretando as ações dos outros com a mentalidade de um estrategista, ele naturalmente considerou que Kusa poderia estar simplesmente fingindo ceder. Capítulo 23. O comentário de Zetsu deixou Uzumaki Senshi praticamente sem palavras. Ele tinha muitas informações sobre Mui que não havia compartilhado, e não sentia necessidade de fazê-lo. Mas contanto que alguém entendesse Mui bem o suficiente, saberia que ele não estava fingindo desta vez. Após Zetsu expressar suas dúvidas, Pen e o resto da Akatsuki voltaram sua atenção para Senshi e Kakuzu. Senshi apenas sorriu e disse calmamente. A pessoa que realmente está no comando de Kusagakure agora, Mui, veio comigo para Ami. Ele está hospedado em uma pousada em Amegakure, providenciada por mim. Konan, como uma das figuras mais importantes de Ami, pode ir conversar com ele sobre como nossas aldeias podem cooperar e se desenvolver. Se Kusa realmente se submeteu a Ami, ficará claro quando as negociações começarem. Ao ouvir isso, a expressão de Zetsu ficou um pouco tensa. Se o verdadeiro líder de Kusa não estivesse genuinamente se curvando aos Ami, obviamente não teria vindo até Amegakure. Além disso, os detalhes de Senshi eram bastante convincentes, então a história parecia bem crível. Assim que Senshi terminou de falar, Pen imediatamente deu as ordens. Konan, dirija-se à hospedaria onde o enviado de Kusa está hospedado e discuta o desenvolvimento e a cooperação entre nossas duas aldeias. Além disso, efetue o pagamento de Senshi. Ao ouvir as palavras de Pen, Konan entregou um cheque, resgatável na casa de câmbio local, a Senshi. A comissão concluída. Você subjugou Kusagakure com sucesso. Recompensa da tarefa, 36 mil pontos de comissão. Receber uma recompensa tão generosa deixou Senshi com um enorme sorriso no rosto, principalmente porque ele planejava dar o troco em outro empreendimento lucrativo imediatamente. Após receber sua recompensa, ele não perdeu tempo e imediatamente promoveu um sorteio na loteria. 36 mil pontos de comissão deduzidos. Pontos restantes, 302. E sorteio, um total de 36 repetições de 10 puxões. Senshi não se deu ao trabalho de verificar cada recompensa. Ele simplesmente abriu seu painel de status. Nome, Uzumaki Senshi. Gênero, masculino. E idade, 18. Pontos de comissão, 302. Atributos dos chakras. Fogo, vento, S.
relâmpago, SSSS, água, terra S, Yang S, Yin S, e reservas de chakra, SSSS. Suas reservas de chakra superaram até mesmo as de todas as bestas com cauda, atingindo o nível das 10 caudas ilimitadas. Força física, SSSS, o ninjutsu comum não consegue mais romper suas defesas. Energia natural, A energia natural é como uma velha amiga para você, controlá-la parece completamente natural. Atributos raros, afinidade mundial, mundo shinobi, S. Habilidades desbloqueadas, liberação de madeira, afinidade com energia natural, técnica da efêmera. O talentos, trovão celestial, aumenta muito a afinidade com liberação de relâmpago, elevando a chance de obter recompensas do tipo relâmpago na loteria. É fruta do raio, adaptação shinobi, desenvolvimento, SSS, Kekkei Genkai, liberação de madeira, A ninjutsu, liberação de madeira, clone de madeira, liberação da madeira, técnica de corte, liberação de madeira, técnica da prisão de 4 pilares, técnica da efêmera, S. Substituição jutsu, S. Liberação de relâmpago, bola de relâmpago, S. Liberação relâmpago, clone relâmpago, S. Senshi o examinou. Energia natural? Modo sábio? Então, aumentar a afinidade mundial desbloqueava algo assim? Técnica da efêmera? De onde veio isso? Será que aumentar a afinidade permitiu que ele aprendesse os golpes do Zetsu branco? Ele se sentiu um pouco perplexo, mas tudo isso era insignificante em comparação. Ele finalmente havia conseguido o que mais queria, liberação de madeira, técnica grande vila. Ao ver isso, Senshi esfregou as mãos ansiosamente, com vontade de testar. Mas pensando melhor, voltou-se para Pen. E aí, irmão Pen, então o próximo item da lista é capturar uma besta com cauda, né? Pen ficou surpreso. De fato, a Akatsuki planejava capturar bestas com cauda, mas definitivamente não agora. Após uma breve pausa, Pen balançou a cabeça negativamente. A organização não está preparada. Enfrentar diretamente as 5 grandes nações neste momento seria imprudente. Senshi simplesmente balançou o dedo indicador. Não. Não há necessidade de enfrentar todas as 5 grandes aldeias. Então ele se inclinou para frente baixando a voz. Conheço uma besta com cauda que está atualmente à solta, sem nenhum jinchuriki no momento. Suas palavras claramente surpreenderam Pen. Uma besta com cauda selvagem? Senshi assentiu firmemente. É verdade. Embora se ele poderá ter um jinchuriki no futuro, só o tempo dirá. Pen estava hesitante, mas ouvir aquilo o fez mudar de ideia rapidamente. Vamos capturar aquela besta com cauda. Eles precisavam de 9 bestas com cauda no total. Capturar uma agora completaria 1/9 do plano geral, então, obviamente, eles iriam atrás dela. Assim que viu Pen se acalmar, Senshi olhou para ele com um sorriso, esfregando levemente o polegar e o indicador. Você entendeu o que eu quis dizer, irmão Pen. Nesse momento, Pen sentiu uma forte dor de cabeça. Após refletir por um instante, ele disse: 10 milhões. É o máximo que a organização pode fazer no momento. Ainda precisamos de fundos para a Aliança Kusa. Da última vez, vocês já nos lesaram feio. Nova comissão detectada. Cliente, Nagato. O objetivo: capturar uma besta com cauda. Recompensa: 10 milhões de ryu. Dificuldade: Rank S. Bônus da tarefa: 10.000 pontos de comissão. Ao ver essa nova missão, o rosto de Senshi se iluminou. Ele estava perfeitamente satisfeito com o pagamento. Por quê? Porque pretendia receber o dobro. Mui também estava atrás de uma besta com cauda, então ele primeiro aceitaria o trabalho de Pen e depois abordaria Mui para outro trabalho. Se Nagato não pudesse pagar mais, Mui poderia arcar com parte do custo. E se ele conseguisse convencer Mui a fazer um contrato de longo prazo, melhor ainda. Após aceitar a missão de Pen, Senshi se virou para ir embora. Pen o observou partir, seu olhar tornando-se um tanto sombrio. Por que esse cara sabe tantos segredos? Ele não só conhece muito bem a Akatsuki, como também parece saber em detalhes o paradeiro das bestas com cauda. De onde ele tira essas informações? Será que existe algum ninjutsu investigativo especial por aí? Naturalmente, Senshi não fazia ideia de que Pen o encarava com crescente suspeita. Ele estava ocupado analisando informações sobre a Três Caudas. Após um momento de reflexão, percebeu que deveria levar Kizami consigo para obter a máxima eficiência. A Três Caudas estava na Terra da Água, e Kizami conhecia bem aquele território. Para uma missão mais tranquila e eficiente, ter Kizami era o ideal. Svi. No instante seguinte, o corpo de Senshi reapareceu diante de Pen. A expressão severa e vigilante de Pen congelou por um instante. Estranho. Ele realmente não esperava que Senshi voltasse logo após aceitar a comissão. Limpando a garganta, Pen perguntou: o que é? Senshi respondeu casualmente: a besta com cauda que estou procurando está na Terra da Água. Kizami conhece bem aquela região, então gostaria que ele se juntasse à operação. Nesse momento, Pen pensou por um instante e assentiu com a cabeça. Tudo bem. A captura de uma besta com cauda precisava ser um sucesso absoluto, sem erros. Se as grandes nações descobrissem, reforçariam a segurança, tornando futuras capturas muito mais difíceis. Após resolver a situação com Pen, Senshi foi procurar Mui. Ao ver Senshi, Mui perguntou: como foi? Quando você planeja localizar a besta com cauda e capturá-la? Senshi respondeu imediatamente: estamos saindo agora mesmo. Mas antes disso, gostaria que assinássemos um contrato de trabalho. Mui. Ele ficou bastante surpreso com a resposta de Senshi. Não esperava que ele partisse para caçar das bestas com cauda tão prontamente. Verdadeiramente um homem diligente. Mesmo assim, assentiu em concordância. Ao ver a pronta aceitação de Mui, Senshi sorriu de canto, sentindo-se ainda mais confiante. Capturar uma besta com cauda não será rápido nem fácil. Eu prefiro um contrato de longo prazo, 2 milhões de ryu por mês.
Contrato de trabalho de longo prazo. Mui não esperava que Senshi exigisse um acordo desses pouco antes de partir. Eles já não tinham conversado sobre isso? Mas considerando a força de Senshi, 2 milhões por mês não era um valor exorbitante. Pelo poder da besta com cauda com a qual ele sonhava. Após refletir um pouco, Mui assentiu com a cabeça. Parabéns! Você conquistou a confiança de Mui. Mui está te contratando em longo prazo para capturar uma besta com cauda, pagando 2 milhões de rio por mês até que você consiga. O objetivo: capture uma besta com cauda. Recompensa: um super sorteio ao atingir o objetivo. Ao liquidar este contrato de longo prazo, os pontos de comissão serão duplicados. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado!